quando você quiser. Tá bom. Boa tarde. Não vou falar boa tarde. Vou falar olá, desculpa. Olá, eu sou a Lúcia da Via Digital. Estamos aqui com o nosso podcast da Via Digital mais uma vez. Obrigada pela sua audiência. E hoje a gente está recebendo aqui 2 convidados muito importantes, muito interessantes. A gente vai falar sobre um assunto que todo mundo gosta quando vai falar de carro, que é mercado. Nós vamos destrinchar aí tudo que a gente pode, dentro desse tempo que a gente tem aqui, sobre mercado. Porque todo mundo quer saber, né? Como é que estão aí os carros elétricos, como é que estão as marcas, o que a gente vai ter de novidade, vamos falar de tendências, tudo que eu acho que interessa. E temos aqui 2 convidados ilustres, começando aqui pelo Milad Calume Neto, consultor de mercado, e eu vou pedir para ele fazer uma breve apresentação dele. Lúcia, bom, Milad, tenho mais de 25 anos de indústria automotiva, 22 anos e meio dentro de uma consultoria específica. Depois eu acabei saindo, estou independente. Em breve a gente vai ter novidade, mas de qualquer forma as coisas estão acontecendo muito bem. Eu amo isso daqui de paixão desde os meus 8 anos de idade, então eu tô quase 50, 42 anos dentro do meio automotivo, gosto bastante e eu gosto também de compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho. Então é um prazer estar aqui, é um prazer estar com seus ouvintes, com você, com Francisco. Francisco. Francisco Tripodi. Francisco Trípode, sócio-diretor da Piratiani. Tudo bem? Tudo ótimo, Faça Lúcia. uma breve apresentação sua, por favor. Muito obrigado. É um prazer muito grande participar do podcast com vocês. Eu sou o Francisco Trípode, sou sócio-diretor da Piratiani, tenho 16 anos de atuação trabalhando com grandes empresas do setor automotivo, preponderantemente setor automotivo, oferecendo o que tem de mais moderno no campo da gestão, da inovação e dos incentivos. E não por acaso, né, o setor automotivo é onde tem mais fomento à inovação, de maneira direta, de maneira específica. A gente vem vivendo ondas de investimento e derivadas também desses programas de fomento. E trocar experiências aqui vai ser muito rico. Muito Obrigado. bacana. Bom, acho que é importante dizer, eu conheço os 2, né? Eu faço bastante reportagens, são meus consultores aqui, são minhas fontes. Então, muitas vezes as coisas que eu escrevo, que eu falo, tem muito do que eles me contam. Eles sabem tudo sobre os bastidores da indústria. Lógico que tem muita informação estratégica, né? Que que eles sabem, né? Porque eles mexem, eles estão sempre ali trabalhando, atuando ali, né? Com as montadoras, com a indústria automotiva, né, em geral. Mas o que a gente vai tentar hoje aqui é contar um pouquinho para vocês do nosso conhecimento, da nossa expertise, né, trocar essa ideia, e é isso. Vamos começar, vamos lá. Acho que a gente pode começar por um assunto que eu acho que a gente esteve agora na segunda-feira passada na BX, né, que é um evento enorme, que é promovido pela Automotive Business. Tudo que se refere à mobilidade, a encontros, a painéis, enfim, é tanta informação que a gente sai de lá até, né, você não sabe direito para onde você vai, é muita informação. E lógico que um dos assuntos mais comentados lá, né, foi sobre as novidades em tecnologias. A gente tá passando por uma fase de transição tecnológica, né? Hoje a gente tem veículos cada vez mais eficientes e a gente está vendo aí nas ruas híbridos elétricos, né? E toda essa discussão em torno disso. E no ano que vem, ou já no finalzinho desse ano, a gente já começa a ver aí um movimento de carros, hibridização, que a gente chama, né? A gente está começando a ver aí um movimento. Todas as marcas, aí até enumerei aqui, não sei se eu estou esquecendo de alguma, a gente tem a Volks, a GM, a Stellantis, que é Fiat, Jeep, Citroën, Peugeot, Ram, Toyota, Honda, Renault. Pelo menos essas marcas já têm projetos de carros híbridos, né? E aí a gente queria saber de vocês, a gente pode começar pelo Milad, o que a gente pode esperar dessas novidades de tecnologia e por que está acontecendo isso? Por que está falando tanto em carro híbrido? Lúcia, são vários aspectos, né? Tem a Ford também fazendo o projeto dela via Argentina, de eletrificação por lá também. Enfim, todas as montadoras têm projetos dentro de eletrificação. Seja para colocar um mild hybrid, ou seja para você ter o elétrico puro. O modal brasileiro realmente é dos híbridos. A gente vai ter uma evolução muito grande aí da questão dos híbridos
leves, dos mild hybrids, dos híbridos O híbrido suaves. leve é aquele que não carrega na tomada, mas também não é híbrido que nem o Corolla, né? Ele é aquele que tem tipo um gerador. Alguns analistas, como eu, particularmente, eu não considero o mild hybrid como um híbrido. Porque, na verdade, você tem um gerador que vai acoplado ao motor, não à transmissão. E o gerador, por si só, acaba não conseguindo fazer a mobilidade do veículo. Então, mas isso é uma questão... Ele ajuda muito, na muito questão da técnica. eficiência, do consumo. Bastante. Aham. É uma das soluções mais baratas que a indústria tem e a gente o Brasil é um mercado pobre, a gente não pode esquecer disso. Então, nesse contexto, é o que a gente mais vai verificar. Algumas projeções indicam que para 2030 a gente vai ter ainda 91,5% de motores a combustão. Aí, a combustão puro, os híbridos plug-in e os mild hybrids. É tudo isso? 90 e pouco? Bastante, né? O Márcio, ele anunciou na última comunicação da Anfávia, né, que em 2030, 90% dos veículos teriam algum grau de eletrificação. E isso também me chamou a atenção. Desculpe, 2030, 50%, 2040, 90%. É isso aí. Agora sim. Eu coloco 50%. Bom, as projeções que eu fiz agora em março, não mexi nessas projeções ainda. Números arredondados, tá, Lúcia? 50% de motores a combustão, 8,5% de elétricos e o restante de híbridos e híbridos plug-in. Então, essa é a lógica que a gente vê para 2030. É claro que 2030 a gente vai ter uma evolução muito grande e aí partindo sim para uma quase que uma totalidade de veículos híbridos no mercado brasileiro, seja ele qual modalidade, o mild ou os híbridos puros ou plug-in. Mas quando a gente fala de combustão, a gente está se referindo a híbridos. O combustão, na verdade, quando você tem o híbrido, você tem ali alguma coisa que a gente chama de elétrico normalmente, mas pode ser células de hidrogênio, uma série de outras tecnologias que estão sendo testadas no momento, mas a gente tem fundamentada num motor a combustão. Essa que é a grande máxima. Todo mundo, quando fala em híbrido, a gente utiliza fundamentalmente motores a combustão. O híbrido não é um motor a hidrogênio elétrico, né? Normalmente a combustão com mais alguma coisa, e essa alguma coisa, em função dos custos, em função de todo o desenvolvimento que globalmente está ocorrendo, está sendo a parte dos elétricos, né? Os motores, os geradores, enfim, a parte da eletrificação, né? Que a gente costuma falar de eletrificação. Eletrificação inclui híbridos e os elétricos, Exatamente. né? Nós vamos ser o país do híbrido, Francisco? Muito provavelmente. Muito provavelmente, não somente por sermos um país pobre, mas também porque a gente tem questões de infraestrutura que são desafiadoras. Sim. A infraestrutura para receber tudo isso, né, nas apresentações foi falado sobre 50 gigas de necessidade por ano, a mais do que a produção atual de energia. Mais infra para eletropostos. Enfim, uma série de fatores que concorrerão com saúde, com segurança pública, vão concorrer esses investimentos com os fundos eleitorais, vão concorrer com todo e qualquer investimento que o governo vai fazer. Não está somente na mão do setor automotivo viabilizar a hibridização ou a eletrificação em maior ou menor escala. Ele depende de toda a cadeia. O que o mercado tem feito muito bem é anunciar essa necessidade com alguma antecedência. Então, poxa, todo mundo falando que vai ter mais veículo elétrico. Para conseguir fazer isso, a gente vai precisar de infraestrutura. A gente, por coincidência, mora próximo, né? E descobrimos isso. Descobrimos que moramos próximos. E no meu condomínio, que tem já 50 veículos, né? 50 veículos elétricos. Peraí. 50 veículos híbridos. Híbridos. Não, que são plug-in. Que são, mas que precisam... Você mora em muitas torres, né? Vocês têm carregador lá? Não tem carregador. Essa era a conclusão. Eu falei, no meu prédio tem 50 veículos que precisariam de um carregador elétrico. É um prédio de classe média. Sim, e tem bastante torre. Tem bastante torre, tem espaço. E não foi solucionada essa questão. Então, vocês têm 50 carros veículos já. Que são ou elétricos ou híbridos plug-in e não tem carregador. Não, essa e é aí a realidade. Conveniência. E aí o pessoal fala assim, não, o veículo elétrico é muito conveniente. Conveniente para quem? E a gente está em São Paulo. Está em São Paulo. É onde mais vende. Então, meus amigos, vizinhos vão para um supermercado próximo e ficam lá rodando, trabalhando dentro do mercado. Conheço esse supermercado porque eu já fiquei lá esperando para alguém desplugar para poder plugar. Vão para os shoppings, então fala, que nível de conveniência é isso? Até que ponto vale?
combustível é um ponto relevante, mas tempo é um ponto muito relevante. Verdade. Se eu não consigo abastecer com velocidade, eu perco dinheiro e talvez esse trade-off não valha. Então, eu acho que, sim, respondendo a sua pergunta, é hibridização lenta. Não na velocidade então, as montadoras americana. estão falando tanto que ano que vem vamos ter os híbridos. Bom, a Stellantis já anunciou no ABX que teremos híbrido flex este ano, né? Eu não sei exatamente o que eles estão lançando, mas eles vão ter um híbrido flex esse ano. É híbrido leve, muito provavelmente, o mild, né? Teremos provavelmente Volks, que está bem próximo, né? Volks também está anunciando com bastante, né, os investimentos. Bom, a gente tem que também falar que todos eles estão anunciando 130 bilhões de investimentos de reais, 130 bilhões de reais em investimentos. Lógico que a tecnologia de híbrido flex faz parte disso. A gente tem a Stellantis, né? Como eu falei, a GM já anunciou recentemente, a Toyota, que já é pioneira no híbrido flex e vai ter mais híbrido flex agora com o Yaris Cross. Honda, WRV vai vir aí com híbrido flex. Renault vai ter, Nissan vai ter também, eu omiti a Nissan, mas vai ter também. Esses carros, vocês acreditam que vão ser híbridos leves ou vão já ser híbridos plug-in? O que seria essa tecnologia? Ou vai ser uma coisa que vai ser meio escalonada? Majoritariamente híbrido leve. Majoritariamente. Exato. Tá. Por quê? Porque é uma tecnologia, novamente eu cito, mais em conta, né? Menos não onerosa. vai ser um carro tão mais caro. E a gente tem que entender o seguinte também. Né? A gente fala, o carro elétrico tem um custo de produção menor. E realmente tem. Tem muito menos peça do que motor a combustão, parte de manutenção. Ou seja, é um conjunto normalmente menos oneroso na manutenção do dia a dia do que um carro a combustão. Só que a gente não pode esquecer que as fábricas hoje são a combustão. Então, se você for preparar a tua fábrica para ter um veículo elétrico, você tem que derrubar a tua fábrica e reconstruir. Então, elas não conversam. Se você tiver que ter uma linha de produção de elétrica e uma linha de produção híbrido ou combustão, não é a mesma linha. A híbrida é até interessante, porque é o meio caminho. Tá. Agora, realmente, a elétrica, mas se você sair da combustão... É compatível. A híbrida, sim. A elétrica pura, não. Você não tem... Você basicamente são outro processo produtivo, outras formas de você construir o veículo, de você ter então, assim, a sua manufatura diferente. Porque o que a gente tem hoje, sei lá, se a gente for pensar, não sei quem estaria mais próximo aí de produzir um veículo elétrico, tá difícil de achar, né? Sim. Mas assim, se a gente tivesse que pensar uma das montadoras, pensando nessa fábrica, ela teria que fazer uma nova linha. Sem dúvida. E eu acho que quem está mais a gente está perdendo algumas linhas de produto para a Argentina. Por quê? Porque a Argentina é um mercado menor, caso da Ford, exato. A Renault também parece que vai deixar de fabricar a Oroch aqui. A nova picape que vai ser eletrificada vai para aquele mercado. Mérito deles. E uma conjunção de mercado também. O mercado argentino é 1/3 do mercado. Historicamente, hoje está 1/6, né? Mas isso aí é um ajuste que a montadora faz, não é ruim, começa não é bom, por lá, né? exato. Começa por lá, porque é um mercado onde você vai ter um nicho de produção, não é um volume. O brasileiro ele está mais tradicional. É um mercado mais conhecido como um mercado de maior volume em relação ao argentino, longe de outros mercados, mas de qualquer forma, na América do Sul a gente é dominante nesse sentido, para carros menores. A Argentina é um nicho. Então, e vai continuar mantendo essa tradição. É claro que a partir do momento que você conseguir trazer essa produção, ter um volume de mercado que vá justificar, eu imagino que as montadoras vão fazer o caminho inverso novamente aqui para o mercado brasileiro. Na semana passada a gente fez um evento com autopeças, sistemistas, montadoras e 8 horas de treinamento, um curso mesmo. E em 8 horas a gente acaba virando íntimo das pessoas. Eles soltam muitas informações detalhadas. Uma dessas informações, uma autopeça multinacional, ela está crescendo 50% esse ano com soluções estritamente a combustão. É uma loucura. Mas a combustão dá uma dica pra gente. Não é diesel, é gasolina, etanol. Gasolina. Então, assim, você fala, o mercado apontando a eletrificação, eles crescendo... muito mais do que a média de anos anteriores, com soluções estritamente a combustão. A visão desse profissional, que é um profissional até mais de finanças, ele falou, a gente continua tirando leite de pedra. O meu ativo, ele precisa se pagar por muitos e muitos anos. Sim, porque você constrói um motor... Né? O motor é uma das coisas que menos mexe, né? Você vê que tá cheio de lançamento aí com reestilização, o motor é o mesmo. E aquela linha que a gente investiu
30 milhões de reais, 50 milhões de reais, 200 milhões de reais. Sim. Agora o mercado está dizendo que vai ser elétrico e eu vou pegar essa linha, vou ter que jogar fora, eu vou ter que fazer uma adaptação de mais 100 milhões, de mais 150 milhões. Eu preciso pagar esse investimento. E para isso, a gente vai precisar coexistir, sim, por muito tempo, combustão, depois elétrico. E um segundo Muito ponto, tempo quanto? Até... Eu acho que essa previsão 2030, 50%, 2040, 90%, ela me parece bem embasada. Certo. Né? Não necessariamente pessimista, né? Tá conservador para cima, né? Meio otimista, meio conservador, mas eu acho que é razoável. Mas se a gente olha para o Brasil com potencial de exportação e existem mercados ainda mais pobres do que o nosso, É verdade. a tecnologia a combustão não vai morrer. Então, mas aqui a gente pode continuar produzindo carro para exportar, né? Pois é. Tem essa evocação, né? Exatamente. Porque tem, como você falou, tem mercados mais pobres e como a Europa está eletrificando, China, Estados Unidos ainda nem tanto, mas tem essa tendência, o Brasil pode ficar com essa vocação de fazer continuar fazendo motor, né? Exato. A combustão. E o mercado precisa de volume, precisa de gente, precisa de capacidade industrial. Então, combinar combustão, que é o nosso ganha-pão de muito histórico, com o que Até pelas virá de autopeças que a gente tecnologia. também tem um mercado. Toda a cadeia de autopeças, né? Que está formada em volta disso, né? O que a gente ainda consegue melhorar? Que você falou é uma solução de combustão. O que dá para melhorar ainda no motor hoje? Assim, porque todo mundo partindo para essas soluções híbridas, não sei se é o caso dessa empresa, mas ainda a gente tem investimentos nesse sentido. Porque a gente teve a fase do turbo, agora mais recentemente, 3 cilindros, né? O que é o próximo passo da motorização? A gente vê necessidade de eficiência em todos os processos de uma companhia. Então, quando a gente olha para veículo, a gente fala em redução de peso, a gente fala em redução de gargalo produtivo, a gente fala de aumento de volume Brasil. Então, poxa, se eu tenho fábricas na Europa, nos Estados Unidos, produzindo menos a combustão, traz para cá, eu produzo aqui e exporto. Então, isso é ótimo. Isso é ótimo. Então, quando eu aumento o volume, eu diminuo o meu custo. Tem muitas oportunidades também nesse sentido. O Brasil tem gente, tem capital intelectual, ainda tem recurso. O custo do Brasil ainda é baixo quando a gente considera o dólar. O dólar, que para viajar é péssimo na pessoa física. Para exportar é perfeito, é maravilhoso. O engenheiro brasileiro custa muito pouco. E é bom. E Desculpa te interromper, mas é bom. Eu sempre falo isso. Sim. Não, a gente sabe da capacidade. E o problema é que às vezes a gente manda os engenheiros embora daqui, né? Os engenheiros vão morar na Europa, vão morar na China, deve estar indo um monte, e Estados Unidos, porque a gente não valoriza, né? Imagina o cara tá lá ganhando em euro, tá ganhando em dólar, né? Sim. E a gente está vivendo um momento curioso, né? Que Europa e Estados Unidos têm baixa liquidez, aumento da taxa de juros, até Japão aumento da taxa de juros, é coisa que a gente nunca viu. E como a inflação aumentou lá, os salários aumentaram significativamente. Então, o engenheiro Ford nos Estados Unidos custa $30 mil, 70 mil por ano. Quanto custa esse engenheiro aqui? Custa 15, 18, 25 mil dólares. Então, eu pago para o profissional ficar aqui em São José dos Campos, trabalhando, tendo o custo de São José dos Campos e ganhando em dólar, como se estivesse prestando serviço para a Califórnia, para outros mercados. A gente está importando. A gente está perdendo gente. Está perdendo gente. A gente está perdendo muita gente. E muito engenheiro indo para o mercado financeiro ainda, né? Também. Sempre foi assim. Desde a década de 80 teve uma grande transição dos engenheiros para o mercado financeiro. Para fechar esse ponto, Lúcia, a gente acompanhou, falando um pouco de mobilidade, mas saindo do setor automotivo, a briga Embraer e Boeing. Né? Disputa Embraer e Boeing. Sim. E, para nossa sorte, para nossa felicidade, a Embraer está muito bem posicionada e vem ganhando nas cortes internacionais, na disputa societária entre as duas empresas. Ótimo, patriota, somos todos nós, lindo. O problema o engenheiro também da Embraer está sendo contratado pela Boeing e por outras empresas de aviação internacionais. E por isso eu dei o exemplo de São José dos Campos. Isso, inclusive, tem sido noticiado como um dos grandes desafios da Embraer agora. Manter equipe. Reter equipe. Que é uma outra faceta aí do setor automotivo que a gente sabe das dificuldades, né, nesses profissionais, nessas lideranças ou nessa coisa técnica, né? Sim. Que a gente ainda tem bastante, né? Mas
tem que tomar cuidado com isso, né? E eu tive a oportunidade de um tempo atrás conhecer o PIT lá de São José dos Campos, fantástico, um centro embrionário de tecnologia de outro mundo. Sim. Aqui no Brasil, e poucas pessoas sabem disso, é muito interessante. E um dos primeiros clientes desse ambiente foi a própria Embraer. Então é fantástico, vale a pena quem não conhece conhecer, porque é um centro de muita tecnologia lá. Vale Então, a gente vai ter, então, a partir agora, né, do final desse ano, uma safra de novos veículos. Então, eu tinha te perguntado sobre motorização, então a questão de eficiência. São coisas muito que o consumidor não vê, né? Mas, de repente, na hora que ele vai andar com o carro, fala, meu carro está fazendo um consumo bom. É aí que ele vai perceber. Exato. A gente teve alguns termos que sumiram do mercado. O carro popular não existe mais, agora é veículo de entrada. Eu sempre falei que era de entrada. Nossa, mas eu me lembro bem. Carro popular, pô. Quando eu passei no vestibular, eu olhava quais são os modelos, qual é o veículo popular. Mas tinha, né? Tinha. Hoje a gente não tem mais. Hoje não tem mais. Agora é veículo de entrada. Uhum. E pro lado bom, é que todo mundo olhava sempre para consumo. Nossa, meu veículo bebe muito, mas bebe demais. E agora não, as soluções consomem muito menos. E são carros bons, que são andam bem. São carros bons, são motores carros turbo, seguros. seguros. Então, eu vejo essas oportunidades para o veículo a combustão. Aumentar a segurança, aumentar nível de tecnologia embarcada. E isso pode ser replicado também para os elétricos. O investimento em tecnologia embarcada para os painéis, tanto faz ser veículo ou ser elétrico. Sim. E isso dá sobrevida, né? Dá sobrevida a um veículo a Sim, combustão. sem dúvida. Eu quero voltar a essa questão do preço. A gente vai falar de preço de carro, mas eu queria voltar ainda a uma outra questão. Eu estava conversando com um executivo e ele me contou um negócio assim que eu achei preocupante, vamos dizer. O desenvolvimento de motores híbridos flex está esbarrando num problema, e ele disse que isso que está atrasando a chegada desse produto da marca dele para o mercado. Eles não estão conseguindo acertar o motor com o etanol que a gente tem. Diz que tem muita água. Sim. E aí ele falou que existe aí uma conversa para que a gente talvez, né, uma conversa de bastidor, se a gente não poderia, esses carros híbridos serem abastecidos com etanol anidro. Que o etanol anidro é aquele que vai na gasolina, né? Que hoje está em 27%. Você tem a gasolina que não é pura, ela tem 27% de etanol anidro. Vocês conhecem alguma coisa a respeito? Vocês têm algum conhecimento a respeito disso? Porque eu sei que é uma coisa muito técnica, mas ele me disse que os engenheiros estão encontrando essa dificuldade. Porque, assim, uma coisa é você colocar gasolina, diz que tem até uma marca aí que pede para o consumidor colocar carro híbrido, que ele, nos primeiros X mil quilômetros, coloque só gasolina. Sim. Porque a gasolina já vem com etanol, né? Então, ele falou que o acerto do motor com o nosso etanol, ou seja, aparentemente é um etanol de qualidade ruim, né? Vocês conhecem alguma coisa a respeito? Vocês acham que isso procede? Quer dizer, ele me contou isso como um cara da indústria, né? Toda tecnologia para ser compatibilizada com o combustível, né, com os vários combustíveis, ela vai ter muitos desafios. Isso no começo do Flex existia. Eu lembro. Quando a gente vai aumentando, diminuindo o percentual de água, a gente está falando de mais CO2 ou menos CO2. Precisa compatibilizar os vários interesses aqui. E não vai ser necessariamente simples, porque a rota tecnológica vai direcionar um combustível com maior ou menor percentual de água. E a Petrobras, a Shell, vão vender um só. E aqui vai a disputa. Então, se eu tenho uma solução que atende plenamente, uma montadora qualquer, Stellantis, tem uma solução que atende plenamente isso, por que eu vou pressionar a ANP para mudar a composição do combustível? Mas você acha que poderia ter uma bomba de álcool, de etanol anidro, né? Etanol anidro, você acha que isso seria viável? Então, assim, você vai no posto, você pode escolher etanol anidro. Não sei se as pessoas vão saber a diferença, né? Provavelmente vai ser mais caro, não sei. Ou é mais fácil eles acertarem o motor deles? Eu diria que é muito mais fácil acertar o motor deles, né? Porque a gente está falando de
Vamos pensar em uma empresa querendo mudar, além da infraestrutura, né? Disposta a mudar a infraestrutura. Mas eu não sei se é uma empresa só, viu? Entendi. A gente vai ter que esperar para ver se outras... Como é que vai ser? Eu lembro quando começaram os Flex, a gente como trabalhava no Jornal do Carro nessa época, então assim, era uma chuva de lançamentos. A gente teve dificuldade com alguns carros. Sim, Carro abastecido com etanol na época, a gente tinha dificuldade às vezes de ligar ele à noite. Essa discussão de aumentar o poder calorífico dos combustíveis, ela está presente, sim, está sendo discutida em bloco, né? O ponto é onde vai parar. No fim das contas, a gente vai precisar olhar se a solução está eficiente também para o meio ambiente. Precisa ter mais biocombustível. Sim, eles têm que passar por homologação, né? Pois é. Então, muito investimento também vai ser necessário. Para o consumidor, ele quer saber se está bebendo mais ou menos. Esse é o nível 1 de conhecimento. Se está andando bem. Se está andando bem, mas o consumidor ele já passa a escolher também o veículo em função das emissões. Ele fala, poxa, o Mover traz isso, Você acha? né? Você tem essa percepção? Eu tenho essa percepção para tudo. É? Eles olham para as empresas de maneira... O consumidor ele já olha para as empresas de maneira diferente. Cada dia mais consciência. Então, é um outro elemento para colocar nessa pitada aí a ser solucionado. Sim. Acho que vale... A gente está num mundo globalizado. As primeiras vezes que a gente sentiu a necessidade de ter emissões dentro de uma base de dados da empresa que eu trabalhava foi quando a gente teve uma migração de executivos europeus aqui para o mercado brasileiro, 2010 mais ou menos, quando a economia estava pujante aqui no Brasil. E eles pediam para a gente, mas a gente precisa, porque essa cultura era muito comum lá. A cultura do brasileiro médio, eu não vejo ainda que tem essa necessidade de verificar as emissões. Ele quer saber se o carro não dá problema, se o carro anda se bem... Se a revisão custa quanto? Também. Todas as questões que direto ou indiretamente acabam levando ao financeiro. Né? Financeiro. Mas eu acredito muito no poder da educação. Porque hoje a gente tem os carros flex e todo mundo roda... todo mundo. Eu rodo álcool. Caí no teu erro, hein? Eu rodo etanol. A gente tem licença para falar. Eu não sei, o Francisco acho que é um pouco mais jovem que a gente. Mas a gente tem licença para falar álcool. Vamos falar álcool. Se quiser falar álcool, vamos falar álcool. Eu aprendi álcool. Mas agora mudou para etanol, né? Agora, exato. Mas, o termo certo é etanol. E as pessoas não usam etanol. A utilização no posto de etanol usa é muito porque você tem que ficar toda hora parando. Mas não só por isso, porque tem o Joãozinho que faz a manutenção do carro que vira e fala que dá problema. E aí você tem esse imaginário na população que o etanol ainda dá problema. Quando você fala em educação, né? E eu não estou me excluindo disso. Eu não sou, a gente não é perfeito, né? Sim, a gente é usuário de carro, como qualquer pessoa. Mas assim, primeiro que eu acho um saco ir no posto. Desculpa, assim, eu acho chato ir no posto. Né? Ou coisa chata, parar. Você tá sempre com pressa. Aí, para no posto. Tá. A segunda coisa é que existe uma sensação, assim, íntima, de que você está gastando mais dinheiro colocando etanol. Não parece isso. Porque como na hora que você vai lá, põe R$100 de etanol, sei lá, R$150, vai colocar tanto no carro. O tanque vai dar mais combustível, porque o etanol custa, teoricamente, né, menos do que a gasolina. Mas você vai rodar menos com aquele etanol. Então, você vai ter a sensação que você está gastando mais com etanol. Sei. É que você tem... É a educação financeira. Eu estou falando que isso é uma sensação, não é a realidade. A frequência é Ninguém maior, faz conta, né? Mas você vai mais vezes também gastando menos. Tem esse lado também. Então, você tem que ponderar essa situação. Sim. Quando é que a gente vai ter essa educação de que o etanol ele é mais... menos poluente, né? Porque a briga agora, né, com o Mover é a nossa matriz energética, menos poluente, é do berço ao túmulo. Quando é que a gente vai ter essa educação, né? Olha, um processo, se me permite começar, Francisco, eu acho que a questão de educação no Brasil é um tema extremamente sério. Você vê governo investindo, você vê fundações investindo, você vê todo mundo investindo. E cadê essa educação que nunca aparece na ponta? Eu sou um pouco cético, adoro, faço questão, gosto de educação, ensinei isso aos meus filhos, faço questão que todos tenham alguma qualidade dentro da educação, mas assim, no geral, o brasileiro ainda está muito aquém do médio europeu. Então, a gente tem uma questão mais fundamental ainda, mais essencial. Baixar preço do etanol? Será que... Eu não sei se baixar... Subsidiar o etanol? Ou tributar a gasolina para você passar a usar mais... Mais fácil, né? É o problema que daí você gera... Esses são os problemas. Sim. Daí você vai acabar impactando na economia. Na porque economia, na inflação. você aumenta a inflação, exatamente. Então você tem uma série de aspectos por trás, mas eu sou muito favorável sempre à educação. Existiu um presidente de uma das montadoras que levou a questão do o híbrido a etanol. E eu fui contra. Mas você tem uma construção mais barata, mas
né? A idade permite falar. Final da década de 80, a gente teve 2, 3 meses sem álcool nas bombas. Proprietários de carro a etanol, na época não tinha flex, veio só no começo dos anos 2000, eles passaram a mudar o veículo do etanol para gasolina. Na época era álcool, né? Do álcool para gasolina. E para você ver a grande importância. O açúcar estava muito mais caro, estava sendo muito mais exportável, estava valendo a pena produzir e exportar açúcar naquela época e faltou álcool. E o flex nas foi com bombas. essa solução, né? Se Exato, acabar o etanol, você tem então, gasolina. Eu sou muito favorável, só encerrando aqui esse tema, a deixar o flex. Deixa o flex para qualquer eventualidade da gente ter essa questão. Sim, você está falando de ter carro só etanol? Exato, ventilar, exato. Mas eu acho que Isso, nunca não isso vai. vai pra frente. A não ser para vender, de repente, para, sei lá, para vendas diretas, para carros de locadora. entrada, mesmo para os carros de entrada, mas mesmo assim eu não acredito nesse potencial. Acho que o Brasil pode mais. Mas isso continua, Milad? Você Você acha que tem ainda uma conversa? Nesse sentido. Mas Diminuiu você muito, mantém, você consegue, você enxerga ainda esse risco, Milad, de carência ou falta de etanol na bomba? Não. Há muito tempo a gente não tem esse tipo de problema. Mas, se você olha, temos postos de gasolina em todo o Brasil. Ok. Sim. Mas se você analisar aonde é produzido, onde ele é consumido, você vai ver que produção e consumo na região norte é muito baixa. Sim. E produção e consumo no Rio Grande do Sul é muito baixo. E a gente tem uma alta capacidade de produção e uma alta demanda, Sudeste, São Paulo especificamente. Por isso que o combustível aqui, além de efeitos do ICMS, Sim. a gente tem um combustível aqui no mercado de São Paulo mais em conta do que o restante que nos Então, outros países. o etanol em outros outras estados. regiões é mais caro. Sim, muito mais caro. Aí não tem como, né? Exato. Aí as Promover pessoas o acabam- etanol, né? E, Fica e difícil. falta. E você vai no Rio Grande do Sul, por exemplo, você não encontra. Você tem postos que nem etanol tem. Ou está em falta, ou simplesmente tem a bomba fechada, mas é a gasolina que mais impera lá. É interessante esse processo. A gente conhece, a gente fala sempre de etanol, mas aqui dentro do próprio Brasil a gente tem uma dificuldade na utilização do etanol. Abastecimento tem infraestrutura para o Tem, Brasil. total. Tá. Que, inclusive, é um dos projetos que existe, é você fazer pequenos postos de hidrogênio, já falando adiante, porque o processo de híbridos não é líquido. só... Exato. É a base do nosso etanol, que é um projeto super interessante. Eu tive recentemente na USP vendo esse projeto deles lá. É muito bacana, é muito legal. E por que não desenvolver? A gente já tem o caminho. E aí, nesse sentido, quem sabe, seria somente com o etanol anidro. Não daria para fazer com outro. Então, as discussões são enormes, mas... todas baseadas na falta, entre aspas, está na falta de educação do brasileiro. Porque hoje, realmente, as pessoas não colocam etanol. Exato. Só se tiver muito mais barato, quando a gasolina sobe, né? Exato. Aí, Tem vou colocar. posto que coloca aquela conta lá, né? Tem que ser 70%. Hoje o etanol é 82% do preço da Hoje gasolina. não é mais essa conta, né? De 70%. Não é mais. Mas ainda continuam as plaquinhas lá. Hoje o etanol está a 70%. Nunca vi Mas isso. você sabe- Qual é a sabe- conta hoje? Assim, A questão é técnica. O álcool tem 30% menos de capacidade energética do que a gasolina. Então, 0,70 é a conta, 70% é a conta que deve ser feita. Agora, cada carro, falando em regulagem, né, que você comentou ali que alguém está com algum problema, eu acho um pouco estranho isso, mas de qualquer forma, vamos que vamos, né? Você está falando da história do anidro hidratado? Exato. Né, da questão de regulagem então. do motor. É um tema mais, sob o meu ponto de vista, mais simples. É claro que seja investimento, tem uma mudança, mas enfim, né, essa discussão aqui entre nós passou já, mas cada carro ele tem uma regulagem própria. Ou às vezes ele vai se dar melhor com a gasolina, ele está melhor regulado para a gasolina, às vezes ele vai estar melhor regulado por O álcool. consumidor vai ficar na mão, né? Porque Fica ele vai na ter que mão, entender fica o na que é, né? É a dirigibilidade dele, né? E aí ele vai ter que fazer uma conta, é claro, dentro do dia a dia. Um dia ele vai pegar trânsito, um dia ele não vai pegar. Ele tem que ter uma média Então, de né? longo Até para prazo. isso, né? A gente falta essa estatisticamente, educação, passar né? 6 meses medindo para falar o meu veículo... ele Esse aqui leva uma compensa. caderneta Mas daí eu lá no recomendo, carro. dá uma olhada no manual. No seu manual de propriedade Alguém já lê fala. manual, Milad? Não, ninguém lê manual, né? Mas a gente tem que Não, instruir de alguma forma, né, Lúcia? A gente tem que orientar, né? E... Francisco, diesel, morreu? Estava desvalorizando, o preço na bomba tá caro, a gente só vê picapes hoje, né? E olhe lá, eu vejo que cada vez menos veículos tem menos apelo, né? A gente está vendo alguns híbridos chegando aí de SUVs, né? Como é que você enxerga esse mercado de diesel? Eu acho Que era o glamour ter um carro diesel, Sim. né?
Acho que no Brasil o que mantém e se manterá por um bom tempo é a picape mesmo, né? A gente tem a associação direta picape, diesel e veículos elétricos, nenhum diesel. Quando a gente vai para a Europa é diferente, é completamente diferente. Mas não, assim, eu não vejo perspectiva de diesel assumir alguma participação nos veículos leves. Então... Nos SUVs, né? Que é onde a gente pode ter... mas mesmo assim... uma picape menor. Eu não vejo isso no portfólio de projetos das empresas. Não estou dizendo nem no... você está falando inclusive os que tem hoje. Inclusive os que tem hoje. A tendência é acabar o diesel. Eu não vejo desenvolvimento. Olhando desenvolvimento. Portfólio de projetos das empresas. A gente analisa o tempo inteiro para verificar se tem fomento, se não tem. E eu não vejo uma linha de... Falando em diesel, turbo diesel. Turbo diesel, assim, muito pouco ao ponto de passar despercebido. A gente não viu ainda isso coexistindo com o elétrico e já que é uma tendência a pensar na eletrificação, o diesel vem apertando turbo diesel relevância. híbrido, existe essa possibilidade? Nunca vi, Lúcia. Eu não... Acho que para as picapes pode ser mais uma novidade, né? Todas elas é um mercado grande no Brasil, tem muita concorrência, tem boas soluções e talvez as SW4, S10, a gente teve algumas recentemente o lançamento da Ranger, que para mim a Ranger ela deu um passo à frente no mercado de picapes médias, a gente sabe disso, né? E alguma coisa aí de outros tipos de motores que a gente já tem visto, né? De evolução. Mas, e a gente não está falando de uma coisa a curto prazo, né? Isso, quando a gente fala que o diesel vai acabar, ainda vai continuar um pouquinho no mercado? Com certeza. Para o mundo das picapes, para o mundo agro, a gente pode esperar que ainda continue. Mas talvez não evolua. Não vejo evolução. Quando a gente pensa nas novas soluções, o diesel não aparece. Entendi. Mas ele vai existir por bastante tempo. Da mesma forma da empresa que está aumentando a venda hoje, né? As picapes a diesel continuarão vendendo por bastante tempo, mas eu não... No momento de apostar as fichas de P&D para o futuro, eu não tenho encontrado o diesel nem como coadjuvante. E a gente não teria, por exemplo, na questão dos veículos a diesel, evolução assim, enfim, não teria uma eletrificação, mas eles ainda vão durar por um tempo. A gente pode... esses veículos que hoje a gente tem a diesel, eles vão continuar no mercado porque eles têm mercado. Porque tem mercado. Tem mercado. Exatamente. O consumidor, o agro quer, o dono da picape quer aquele carro que treme, aquele carro que faz barulho. Assim, contra o hábito do consumidor, não dá para mudar muito. Né? Então, isso existe. Mas as empresas, elas se baseiam no mercado e na regulamentação, nos incentivos e a questão e tudo mais. Da eficiência, assim, das emissões. Sim. Isso também atende? Assim, eu diria que pelo volume, os investimentos que estão sendo feitos em veículos mais eficientes garantem a eficiência média. Não comprometem a eficiência média, né? Essa conta que é feita. E olhando para o que o governo quer, o governo, no programa do Mover, né, ele criou uma lista de tecnologias de propulsão avançada. Não aparece nada de híbrido. Então, ele falou assim, para essas tecnologias... De diesel, desculpa. Para essas tecnologias aqui, eu posso te dar até 250% de crédito financeiro. O governo está pagando até 2,5 vezes o desenvolvimento de uma determinada tecnologia. Qual a tecnologia é essa? Um veículo híbrido com base em hidrogênio. Só. O nome diesel não aparece nessa lista. Acho que são 23 tecnologias. Então, ele é uma tendência de permanecer... porque o brasileiro gosta, porque tem mercado e tudo mais. Mas não quer dizer que as picapes não evoluam, né? Não, mas paralelo a isso, a gente tem uma ampliação dos programas de emissões. Sim. Então, vai chegar um momento que essa conta não vai fechar. Existe desenvolvimento, hoje a gente vê os pesados com Arla, hoje a gente vê uma série de aspectos. Que foi a solução, né? Colocar Arla, as picapes hoje, qualquer picape hoje tem Arla, né? Esse é o grande problema, a que custo, né? Então você tem que, é um novo sistema, você tem que colocar um outro combustível, né? Você tem que colocar ali
Aditivo, o ALA 32, o aditivo, para fazer funcionar Sim. e você conseguir baixar essas emissões. Então, tudo acho que tem um determinado ponto. Falando sobre uma política um pouco mais ampla, a Europa está banindo o diesel. Você vê por quê? Porque, de fato, todos os aspectos que você acaba agregando algum elemento ao diesel, ele sempre está com as maiores emissões. Esse é o grande ponto. Então, se o Brasil for na mesma onda, fatalmente, a gente vai ter uma restrição na utilização do diesel maior. Agora, para onde ir? Todo o nosso transporte, toda a nossa economia. Isso que a gente estrada. está falando de carro aqui, porque Isso. é mais o nosso tema. Mas a gente tem que pensar que o transporte do Brasil é diesel, né? Exato, caminhão, ônibus. Para isso, ônibus está indo para o elétrico, mas... O investimento muito alto continua ainda. Eu não vejo mudar. Mas eu vejo já muita discussão em relação a biodiesel. Sim. Sim. E a utilização de metano também dentro do processo. E alguma coisa muito milionária com hidrogênio, mas ainda esbarra na questão da produção. Né? Então, mas aí é outro segmento, né? O segmento de pesados. De pesados, Não sei se haveria um desenvolvimento assim para veículos de passeio. Ele acaba indo para as picapes e SUVs também. Porque vai ter um custo. Você tem hoje um volume que você consegue, né, contribuir com altas emissões ainda, mas... sendo utilizados, mas eu acho que a tendência disso ao longo do tempo é a gente diminuir. Inclusive, a gente passou a verificar um advento das picapes motor V6 no mercado brasileiro, que antes não tinha. Motor V6 a gasolina, ao invés de diesel. Né? Coisa que a gente não tinha há 3 anos, 4 anos, enfim, há 5 anos atrás, eram muito poucas as picapes que tinham essa característica. Bom, a gente estava falando sobre preço de carros, né? Sobre que os carros, com essas tecnologias... Então, a gente tem que entender que, primeiro, se eu estiver incorreta, vocês me corrijam. Primeiro que os carros ficaram mais caros porque a gente teve uma série de legislações, não só ambientais, para melhorar a eficiência de motor, né? Para melhorar as emissões, como a gente também teve uma série de legislações pela segurança. Então, hoje, o carro é obrigado a ter airbag, ABS... controle, cinto de segurança de 3 pontos, apoio de cabeça, todas essas coisas que a gente vê, Isofix, né, de cadeirinha de criança, uma série de requisitos que antigamente eram até itens opcionais nos carros, que hoje são itens de série, obrigatórios, né? Isso acaba levando a um aumento de preço do carro. Isso nas últimas décadas. A gente teve melhorias também em emissões, né? É um cerco que muitas pessoas não sabem. Às vezes elas não... Né? Que a gente... Hoje os carros são mais eficientes, poluem menos. Isso tem um custo por trás, deixa o carro mais caro. Então eu queria discutir um pouquinho essa questão. Carro brasileiro realmente é caro? E como é que a gente melhora essa relação? Depois eu vou falar um pouquinho também do que eu ouvi lá na BX dos presidentes das montadoras, porque teve aí uma informação que eu achei interessante, mas também não sei se é por aí, né? Quer começar? Falo eu? Por favor. Olha, eu gosto muito de estatística nesse sentido. 2017, o preço médio do veículo brasileiro em torno de R$72 mil. Hoje, esse mesmo, o veículo médio vendido em 2017, 72 mil. Não faz tanto tempo, tá? Não. E hoje está em torno de 145, ou seja, um pouco mais do que o dobro, com uma expectativa de chegar até o final do ano a 150 7 anos. Então, e por quê? Aí, paralelo a isso, tem todas as questões que você discutiu. E eu convido sempre a pessoa que está do outro lado a fazer uma reflexão. Fecha os olhos. Se estiver dirigindo, não, para o carro, mas né? Lembra como era o carro há 10 anos, 15 anos atrás. Vê o painel daquele carro. Painel, falando da parte interna, não estou nem falando da questão de powertrain, que é motor e câmbio, né? Que teve um grande desenvolvimento. Fecha seus olhos, dá uma olhada no painel, dá uma olhada no rádio que você tinha, no CD que tinha basicamente no carro 10, 15 anos atrás. Agora abre de novo, dá uma olhada no teu painel do carro de hoje, nos últimos 5 anos. Mudou, é um outro habitáculo. O consumidor tem uma outra experiência. Nada vem de graça nessa indústria. Não tem como. No final, quem paga as contas é quem está pagando o produto final. O preço do veículo brasileiro destacou, subiu um pouco além do que aconteceu em outros mercados, mas de qualquer forma foi algo que aconteceu em nível global, essa subida de preços, principalmente depois da pandemia que a gente teve. E eu complementaria com uma visão de o quanto o brasileiro consegue pagar, porque é necessário fazer isso. Então, a gente tinha um mercado de 4 milhões, potencial, né, de 4 milhões de veículos e tal. E hoje a gente está estagnado ali no 2 ponto alguma coisa, que a gente está meio que acomodado com isso, mas que é ruim.
Porque a indústria automotiva precisa de alto volume para pagar os investimentos. Assim, acomodado porque é o que está vendendo. Porque mas que dá. É o que... A legislação impôs, o mercado impôs soluções mais seguras e mais eficientes. Você falou a palavra experiência, que eu sou apaixonado pela essa palavra, né? Dirigir um veículo em que você enxerga se está carregando a bateria, faz o seu dia mais interessante. Você está gamificando um momento que pode ser ruim. Essa sua proposição aí, né, de provocação de fechar os olhos e lembrar, eu fiz isso. Aqui agora, eu não fechei os olhos, mas eu consegui imaginar. Também fiz exercício. E realmente é um veículo diferente. Mas quem pode pagar essa conta? Uma faixa muito pequena da população, e a gente não consegue, porque não é responsabilidade do setor automotivo, aumentar essa faixa. Essa faixa vai ser essa. Se o governo tiver política pública para aumentar essa faixa que consegue comprar o veículo brasileiro, o mercado vai aumentar. Senão, não vai aumentar. O incentivo ao PID é bacana, funciona, custa menos desenvolver no Brasil do que custava 10 anos, 20 anos atrás? Muito menos, proporcionalmente, porque o governo tem incentivado. Mas ainda assim é caro e depende de alto volume. A saída para a indústria brasileira mesmo é exportar, nem que seja só para a América Latina. Mais para a América Latina. Porque aí você consegue fazer carros mais em conta? Mais volume. Mais volume. Com mais volume Escala. você diminui o custo por Não, ganho de sim, escala. o mais volume, o maior volume que uma indústria produz consegue fazer com que o carro que é vendido na concessionária da esquina mais em conta, mais acessível? certeza. Consegue, isso seria suficiente? Porque onde que eu quero chegar? Emiliano Capelano, que é o presidente da Stellantis, né, com todas as marcas Stellantis, Fiat, Ram, Jeep, Citroën, Peugeot no Brasil. Ele falou na BX, né, que a única forma de ter carros mais acessíveis, ele tocou nesse ponto, é incentivando componentes nacionais. Por quê? Olha onde a gente chega. A gente não tem um câmbio automático brasileiro. O câmbio, todos os carros que a gente tem, né, vocês são testemunhas disso. Todos os carros que a gente tem aqui, produzidos no Brasil, hoje o carro automático é tão... Todo mundo quer ter um carro automático, e a gente tem linhas aí, linhas e linhas de carros que só são automáticos, não é produzido no Brasil. Então, eles têm que importar todo aquele componente, toda aquela estrutura, e isso tem um custo enorme. A gente está falando de euro, a gente está falando de dólar. A GWM reclama de não ter um para-brisa, para eles fazerem os carros que eles vão produzir aqui, eles não têm para-brisa que consegue ter um head-up display, que é aquelas informações que tem no H6. Eu não sei como é que está em sistema ADAS. Eu acho que a gente não tem sistema ADAS aqui nacional. E outra coisa também que eu descobri, que eu não sabia, fazendo essas minhas reportagens, é que a gente não tem câmeras 360 graus produzidas no Brasil. 360 graus, né? Aquelas câmeras que a gente... que vê nos carros modernos. Então, todos esses componentes, e vocês devem saber até de mais coisas, são componentes importados. Isso encarece o carro. E aí, uma das coisas que o Capelano falou é o seguinte: se a gente localiza, se a gente traz esses componentes para serem fabricados aqui, ou vem empresas de fora produzir, ou as empresas que já estão aqui estabelecidas, as grandes multinacionais sistemistas, localizam, que a gente fala, localiza, né, esses componentes, a gente começa a ter carros mais acessíveis. Vocês concordam? Perfeitamente. Mas quem paga a conta com volume baixo? Uma linha de 200... Caímos de novo nessa... Não adianta trazer câmbio automático para produzir o que produz aqui. Não virá, porque a conta, o investimento, ele é muito próximo alto do bilhão e pelo volume a gente não consegue se pagar. Precisa ser produzido localmente para vender globalmente. O que a gente precisa ter, e aí nessa linha de localizar, eu estou batendo muito na tecla da visão de exportação, como relocalizar linhas, e o Mover traz isso, como trazer ativos de produção para cá, e aí o benefício pagar uma parte dessa conta. O governo precisa pagar uma parte significativa dessa conta. Senão, não virá. Mas como pagar? Em que sentido? Redução do custo efetivo de aquisição do ativo. Por exemplo, uma autopeça hoje no Brasil pode adquirir um equipamento de produção e gerar um crédito financeiro de 25% do valor do ativo. Então, quanto custa? Custa 500 milhões de reais. 25% disso, 125 milhões de reais. A empresa vai gerar de crédito financeiro. Muda bastante. 25% a menos da conta, muda. Além disso, se você for exportar, eu vou falar de uma linha usada. Eu vou exportar veículos para a Índia, para México, para a China,
mais países e mais macro-regiões, continentes. O governo está gerando um crédito igual ao imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido que você ia pagar. Então, o governo está abrindo mão do imposto de renda e da contribuição social do que vier a ser exportado. Não é uma única solução, mas a gente sempre vai se barrar no volume. Volume. E crescer a faixa de... A gente tem uma capacidade ociosa, né? Também foi falado isso. Exato. Nossa capacidade... Nós estamos na metade, né? A gente tem o dobro de condição de produzir, né? Carro, né? Exato, exatamente. Eu quase assino embaixo tudo que você falou agora. Mas eu antes de exportar, eu sou favorável a crescer o mercado interno. Eu acredito muito nessa capacidade. E aí você ter essas rotas de fuga, entre aspas, para a América Latina como um todo. E o excedente ainda, quem sabe exportar, mas não como foco. A gente não tem produto 100% compatível ou competitivo para o mercado norte-americano, europeu, é verdade. Né, asiático também. Então, mas... distante, longe, custos de logística. Tudo. Mas aqui a gente deveria ser dominante aqui dentro da América do Sul. E a gente não é. Então. E a gente está sofrendo cada vez mais a influência dos usados chineses. Então. E esse é um grande problema. Usados chineses, exato. E esse é um grande problema, porque você acaba perdendo o mercado, capacidade de você vender. Faltam acordos comerciais, ponto número 1. Tem isso. E está faltando mercado daqui a pouco. Então o Brasil tem que se mexer e mexer muito rápido para a gente conquistar isso. Que bom que você me deu o gancho para ir para a próxima pergunta, porque era exatamente isso que eu ia perguntar. Gente, nós estamos falando o seguinte: quando o governo vai lá, como foi no ano passado, MP 1125. 1125? Eu estou errando o nome. Você falou agora. Vai lá e dá incentivo. Lembra? Foi lá, junho, compra lá os carros, eu vou dar desconto. Os 30 mil veículos. 30 mil veículos. Lembra o que vendeu. Todo mundo falando. Vende carro, o governo vai lá, dá desconto. Né? Os carros populares passaram a dar um desconto, as pessoas foram lá e conseguiram comprar carro. As lojas cheias de pessoas comprando carro. Todo mundo que estava querendo trocar carro conseguiu, ou enfim, tentou. As montadoras também participaram com alguns bônus. Eu vejo que o mercado ele é extremamente sensível a preço. Sim. E aí a gente começa a ter um tsunami de marcas, que aí a gente está aqui, eu já enumerei aqui algumas, mas não todas vão ser de carros com preços acessíveis. Mas a gente começa a ter um movimento de mercado. Né? Então você teve ali um momento que os carros estavam caros, gerando estoques, o governo vai lá, dá um empurrão, incentivo, benefício, montadora vai lá também, então a gente tira aqui, eles tiram ali, venderam um monte de carro. Acabou a festa. E começam a vir marcas chinesas trazendo. Porque assim, a gente não está comparando esses carros talvez com os carros populares que a gente tem no Brasil ou carros de entrada. São carros mais sofisticados, mais tecnológicos, mais seguros, mais interessantes, mais divertidos, porque são carros elétricos, carros híbridos, por preço batendo com carro médio brasileiro. Né? Então, acho que hoje o que incomoda é justamente esses carros estarem batendo em modelos que antigamente eram carros que a classe média ou a classe média alta conseguia comprar. Né? Então, eu acho que aqui eu abro espaço para a gente começar. Eu ia começar falando das marcas novas que estão chegando, mas a gente teria que analisar uma por uma, porque tem marca mais sofisticada, tem marca que vai brigar com Porsche, vai ter marca que vai brigar com GWM, com os carros. Né? Mas, em geral, quando a gente fala em chinês, né, que eu acho que é o que a gente tem que falar mesmo, porque é o que está preocupando, inclusive, a Anfávia. Tem europeu vindo a preço agressivo, mas acho que o que pega mesmo são os chineses. E quando a gente fala na questão da exportação, porque os chineses estão trazendo carros, estão invadindo a América Latina, que era para onde a gente exportava. Sim. E a gente ficou sem mercado. Então, a gente tem um problema aí também de exportação. O nosso carro não é competitivo porque eles estão vindo. Da mesma forma como vocês estão vendo as concessionárias de marcas chinesas cheias no fim de semana e as pessoas comprando carro chinês, né? Então, assim, como é que eu posso elaborar uma pergunta? A gente, então, é muito sensível a preço e, de repente, apareceram carros interessantes, né? Com todas essas tecnologias, a preços... Pô, peraí, deixa eu ver como é que é. Acabamento legal, cheio de recursos, multimídia, negocinho que vira. Maravilhoso. Belo design também. Design. Sim. Aprenderam com os europeus Exato, a fazer design. exato. São os designers europeus que estão fazendo, Sim, né? sim. E como é que a gente vai... como é que vocês encaram isso? Então, primeiro, se essa é uma questão de preço, junto com todos esses... por isso que é um novo movimento dos chineses. Né? A gente já teve uns chineses antes que não deram tão certo e agora a gente teve essa combinação de fatores, né?
Assim, Lúcia, a gente não pode desmerecer o mercado chinês. Eles fizeram o que eles precisavam fazer. Eles estavam Então, sendo desmerecidos. Assim, será que eles ignoraram que essa força que poderia estar não, vindo? eles aproveitaram o que eles tinham de melhor. Então, eles dominaram a indústria de veículos elétricos e, em cima disso, que tem um processo de produção mais em conta do que a combustão, a gente já conversou. E paralelo a isso tudo, desenvolveu, por exemplo, a questão de logística, a parte de portos, a parte... Eles têm navio. Enfim, tudo. Especificamente uma das marcas chinesas tem navio, mas assim, eles fizeram o serviço completo. Eles atacaram todas as frentes. Com a ajuda do governo? Sim, acho que o governo, é notório Acho que o que é governo importante chinês... falar sim, isso, né? Sim, o governo chinês subsidia tudo. Isso, não estou falando subsídio a tal ponto como a Europa está questionando o mercado chinês. Não estou falando desse tipo de subsídio, mas assim, fomentando. Você não vai, dentro de uma iniciativa privada, mudar a sua capacidade portuária. Isso é um fomento que tem que vir via governo, um investimento que tem que vir via governo. É nessa frente que a China atuou de uma forma precisa, cirúrgica. E aí a gente vê um movimento de que Estados Unidos com barreiras dos elétricos, Sim. especificamente dos chineses. Na Eles Europa, aumentaram para 100% a importação de veículos Canadá, chineses. 106%, se eu não estou enganado. É só chinês ou qualquer tipo de carro importado? Estados Unidos, chineses, Chineses, especificamente. tá. Na Europa também uma série de restrições. Querendo ou não, a capacidade de produção da China é muito ampla, eles produzem muito... É a nossa história com a China, a gente sempre sabe. Né? Sempre produziu muito a preço baixo. E aí o que eles têm? Eles estão com dois grandes mercados, os maiores, com um problema de exportação, eles estão recorrendo aos outros mercados. E o Brasil é um mercado potencial. A gente tá historicamente já há mais de 10 anos entre o top 10 de vendas em nível mundial. A gente não pode pensar em indústria global automotiva sem pensar no Brasil. E aí os chineses estão vendo o Brasil como uma oportunidade. E aí você tem as marcas chinesas e as marcas chinesas. Quem está com planejamento de investimento, fabril, eu acho que vai ter uma satisfação muito grande com os resultados que vão ser colhidos. Agora, o que o brasileiro precisa tomar cuidado são com os oportunistas. Isso não só chinês, Marcas oportunistas. não só com chinês, mas como de qualquer outro mercado. Né? Que venham só no Brasil, tenta vender alguma coisa, mas não se preocupa com peça, com reposição de peça, com pós-venda, com concessionário. E se não dá certo, fecha a operação, tchau, PT, saudações para o brasileiro. Então, esse tipo de indústria, seja chinesa ou não, o brasileiro precisa tomar um pouco mais de cuidado. Isso é interessante. A gente tem visto o mercado ser inundado, né, pelos veículos chineses, porque o mercado ele não é só sensível ao preço, como você me falou, ele é sensível a boas soluções. E enquanto consumidor, isso é maravilhoso. Porque eleva o nível. Eleva o nível de competitividade. Então, as margens podem vir a ser mantidas? Talvez não, talvez as margens caiam, mas a gente vai precisar ser mais criativo. Boa parte das soluções que vêm para o Brasil já estão desenvolvidas há vários anos na Europa, nos Estados Unidos. E por que não vieram antes? Por que não... Mas que soluções? Me fala. O próprio sistema que a gente adapta ao motor... Os eletrificados em geral. Os eletrificados em geral. Já existiam há bastante tempo. O quê? Os híbridos, você está falando? Os híbridos, os mild hybrids que você comentou. Sim. Eles já existiam, não vinham para o Brasil. E agora, quando a China... Na verdade, a Toyota foi a primeira a lançar, né? Sim. Mas, enfim, e a gente já tinha o híbridos no mercado, enfim, já tinha elétrico, híbrido, mas era bem tímido, né? E caros, né? Extremamente caros, assim, eram carros bem mais caros. Tem aquela visão financeira que eu comentei. Essa linha de produção, ela precisa se pagar. Tem prensa na indústria nacional, prensa, um equipamento, que serviu à Segunda Guerra Mundial. Opa, que isso? Então, poxa, que bacana, que orgulho. É muita ineficiência para se permanecer ativa. Ah, não, ela foi retrofitada e agora ela tem sensores. E aí a gente compara essa solução retrofitada de 70 anos atrás e com as soluções que são atuais, que são para volumes diferentes, baixos volumes, mais flexíveis. Tudo isso diminui custo. Então, a aporia que o mercado vive hoje é: o que eu vou fazer para competir com essa nova ordem mundial? Soluções melhores e mais baratas.
ninguém vai ter a idolatria de falar, poxa, eu gostava tanto do veículo GM, Ford, Stellantis, que eu vou comprar neles só para valorizar a indústria nacional. O consumidor não vai fazer isso. Até porque eles não são nacionais, né, gente? Não Exatamente. existe carro 100% nacional. Exatamente. É italiano, americano, é alemão. Exato. Então, os que existiam, a gente fez questão de ou comprar ou destruir, né? Mas, enfim, não havendo isso... Isso é outra conversa, né? Isso é outra conversa. O preconceito só vai diminuindo. Por quê? A gente tem orientais que estão aqui há bastante tempo, e aí orientais brasileiros, como é o exemplo da Caoa, que trouxe a representação da Hyundai há bastante tempo, tornou a marca Hyundai como um veículo de luxo. Potência, que no mundo não é um veículo de luxo. No Brasil é comprado como um produto... Ah, é? No Hyundai não é... é um carro médio. Nos Estados Unidos eu sei que é um carro... Nos Estados Unidos, Europa, é um carro médio, um carro de entrada. E eles estão trazendo os elétricos aí de luxo, né? Sim, e apostaram na eletrificação há bastante tempo, né? Assim, foram um dos primeiros a falar. Mas a Hyundai é um case, né? De uma marca que estourou, assim, né? De bons carros, né? Bons carros. Fora, eu tô dizendo. Mas eu diria que a capacidade de... O que a Hyundai se tornou no Brasil se deu pela capacidade do Carlos Alberto Oliveira, da Caoa. Saudoso, de criar esse negócio aqui. E ele está fazendo isso com a Sherry. Quer dizer, a empresa que ele deixou, né? Sim. Está fazendo isso com a Sherry. Sim. A Caoa Chery já é competitiva. No começo tinha dúvida no mercado. Poxa, porque a Sherry não tinha dado muito certo. Pois é, mas hoje ele tem capacidade de distribuição, ele tem produção local, ele tem capacidade de comunicação como pouquíssimos têm, né? Ele é maior vendedor, eles são os maiores vendedores Ford do país há 20 anos. E continua. Continua. Mesmo depois que a Ford saiu. Continua. O maior concessionário Ford do Brasil é Caoa. Maior concessionário Hyundai é Caoa. E hoje a Hyundai está voltando a ser Hyundai, mas produzida em Anápolis. Verdade. Na fábrica dele. Ele virou um common Eu fui na fábrica e vi Tucson sendo produzido lá. Eu já tive a oportunidade de visitar essa fábrica algumas vezes. E é maravilhoso a gente ver uma fábrica fábrica que ali está em 3 turnos, hein? E é um carro bacana, volume, hein? Esse carro é bacana. Faz crescer volume. A gente olha para os números do grupo, né? E o crescimento ele é exponencial. Ele é maior do que o do mercado. Com a marca que ainda... A gente está falando de uma Sherry, né? Caoa Sherry. Que é um case também, né? Porque é uma marca que eles vieram e toda essa linha Tigo, né? O que faz sucesso esses carros, né? E a gente tem as novas chinesas também, que são as marcas aí que estão com as suas fábricas, né? Sim. Que é toda essa discussão aí de se eles vão ser uma montadora ou se eles vão ser realmente uma fabricante, poliexportador, né? Tem toda essa discussão, porque eles estão sendo cobrados disso, né? Vocês vão vir aqui só para montar carro ou vocês vão vir aqui para ser fabricantes, ter conteúdo local? Mas eles também estão colocando que tem muita coisa que eles precisam e eles não têm. Eles não têm para-brisa para head-up display. Eles não têm câmbio automático, né? Então tudo isso tem que ser importado. E a conta precisa se pagar, Luciano. Vou pro Brasil. Não tem dúvida que muitas aqui querem vir pro Brasil. Vamos pegar os exemplos de quem foi embora, né? Pois é. A conta não se paga em muitos casos. O investimento... E eles não têm pudor. Se não pagar a conta, eles vão embora? Eu acho que algumas não. Eu imagino, por exemplo, a GWM se mantendo no Brasil, fazendo de tudo para a conta pagar. Eu vejo uma BYD... Sim, mas em geral. Quando a gente fala em geral, das fábricas que já saíram. A gente sabe de uma fábrica que saiu recentemente, hoje disse que tinha prejuízo, hoje tem lucro, né? Se a conta não fecha, a fábrica vai embora mesmo? A gente continua investindo no que não dá certo? Até que ponto? Até o momento que ele vai virar a chave. Eu investir, vou ficar aqui, vou apostar nesse mercado há 3 anos, 5 anos. Esse mercado precisa pagar. O capitalismo não perdoa investimento deficitário. Prejuízo. Até que ponto? Então, a expectativa do Brasil é me dar mais condição também em financiamento, em subsídio para aquisição de equipamento, de terreno, impostos locais, formação de pessoas, porque a gente também tem esse desafio. Se o mercado continuar eletrificando na velocidade que tem, a gente não vai ter a formação de mão de obra na mesma velocidade. A gente, no próprio ABX, eu participei assisti um painel sobre cibersegurança,
E o mundo vive uma questão de formação em cibersegurança. Se a gente tem nas Big Techs muito mais capacidade de investimento em profissionais de cibersegurança, como é que o setor automotivo vai resolver essa questão? Então, voltando para os chineses, a gente precisa suprir todas essas demandas que lá estão supridas. E eles estão trazendo o carro pronto para cá, a preço acessível. Sim. Exato. Então, Exatamente. esses carros começam a tirar mercado do Brasil e aí, o que é o movimento que eu estou vendo? Eu estou vendo o movimento das montadoras baixando o preço. Pouco, mas estão baixando. Eu estou vendo o movimento de montadoras melhorando o acabamento. O que vocês acham que está para vir aí? O que a gente pode esperar? Preço ou voltar a ter carros mais acessíveis, populares? O que a gente... Diante disso, né? Diante do que a gente está tendo... lógico que a gente vai ter os carros híbridos, mas a gente não vai ter no mesmo nível que eles têm, né? Como os elétricos. Hoje a gente tem carro elétrico custando mais barato do que carro flex. Concordam? Sim. A gente tem. E são carros mais tecnológicos, mais uma vez, mais confortáveis, mais bonitinhos, status, toda essa questão que o brasileiro gosta. O que a gente pode esperar disso? Se a gente já vai ter carros aí mais eficientes, híbridos, nacionais, mild, que seja, mas o que a gente pode esperar? Nossa, Lúcia, veio um turbilhão de comentários aqui para falar para você. Por exemplo, frequentemente algumas empresas na China, elas disponibilizam o veículo elétrico, né, como sendo o veículo de entrada deles, e o mesmo modelo com motor, na verdade sem motor, bateria, né? Elétrico, o eletrificado, eventualmente a hidrogênio e a combustão. Então são 4 plataformas dentro de um único chassi. O mesmo carro com diferentes soluções. Com diferentes soluções de mobilidade. Preços. Exato, exatamente. Então, até assim, o elétrico, né? A gente tem o elétrico com uma bateria maior, menor, mais autonomia. Isso me chamou, quando eu fiquei sabendo, me chamou muito a atenção. A gente está longe de ter alguma coisa nesse sentido. A gente tem um posicionamento muito claro. Me permite fazer um arredondamento nos números, mas se você considerar o veículo de entrada no mercado brasileiro a 70 mil, o dólar a 5, a gente está falando de um carro de entrada a 14 mil dólares. É um valor muito alto. Eu acredito que no médio prazo a gente está criando um espaço para ter um veículo ali a 12 mil dólares, que seria o carro de entrada. É mesmo? Eu imagino que essa movimentação está acontecendo. Mas um carro básico de entrada. Né? Não vamos esperar carro manual, motor 1.0. Eventualmente até um elétrico. Ele pode se encaixar dentro desse... Nacional? Eu acredito que os elétricos... Nacional? Sendo vendido aqui no Brasil. Né? Não nacional. Não, nacionalizado, provavelmente. Tá. Né? Eu acredito que as tecnologias antigas vão ficar nessa faixa dos 12 mil. Põe em reais. 60 mil reais. Nossa, mas aí... claro, como a inflação, tá? Vamos fazer a foto de hoje, seria mais ou menos isso, 60 mil reais. E os eletrificados a 70 mil. Seria os de entrada a partir disso daí. Eu acredito muito nessa viabilidade do que o mercado esteja fazendo nesse momento. Então... aí dá volume. Exato. A gente começa a ter uma coisa interessante. Mas a gente vai verificar isso. Ele montado no Brasil. Montado, ou VCKD, ou começando algum tipo de desenvolvimento aqui, que eu acredito, a gente não vê nenhuma. A gente vê uma ou outra notícia de fábrica de bateria, nada tão porque oficial, tem esse tão custo. concreto, né? Falta volume, a gente está discutindo muito sobre isso aqui, né? Falta essa questão, mas sendo montado com desenvolvimento em alguns elementos, cada vez mais nacionalizando o produto. Eu acredito muito nisso. Porque você consegue fazer um carro com um acabamento mais premium, sendo mais baratinho, também não precisa ser aquele plástico rígido, aquela coisa, uma questão sabe, de custo, que fica no sol ali, aquele cheiro. Sim, é horrível. A gente tem, a maioria dos nossos veículos tem essa pegada, mas assim, é o que você quer, né? Vamos lembrar, aí são as coisas que vão passando quando você comentou. O que mais vende no Brasil não são esses carros de entrada de 70 mil, 72, 73 mil. O que mais vende está numa faixa de 95 a 120 mil reais. Então, isso é bem interessante. O MOB, mês de a gente está agora começo de outubro, setembro. Em agosto, o MOB, que era, junto com o Kwid, dos veículos mais baratos no mercado brasileiro, estava na 8ª posição de vendas. Então, assim, e é interessante que a gente está falando de um mercado sensível,
não é sensível a preço, preço. E é, de fato é. Sim. Cadê a coerência aí, né? É uma coisa estranha, mas aí você tem uma situação outra onde o foco está nos outros veículos, onde você tem um valor agregado um pouco maior e onde tem uma entrega maior para o cliente. O consumidor brasileiro não é mais bobinho, ele quer um produto bom. Não que o Mob não seja bom, acho que é interessante deixar bem claro isso, né? Mas assim, existem outras opções numa faixa de preço acima entregando mais. E o brasileiro está visualizando isso com financiamento. Com financiamento, mesmo com os juros lá em cima, e ele coloca o dele na venda, né? Ele já tem um carro para trocar. Mas aí você acha que cabe esse carro de 60 mil reais? Eu acho. Eu acredito que está tendo essa movimentação por médio e longo prazo, a gente ter alguma coisa nesse sentido. Oremos um O veículo. que você diz disso? Porque 14 mil é muito para um veículo de entrada. Esse é o ponto. Sim. É simplesmente uma conta matemática. Eu não estou nem falando sobre o produto. Mas o ele produto seria uma solução ainda mais, vamos dizer... porque assim, o que a gente pode dizer hoje de carro de entrada, né? Tanto o Mob quanto o Kwid, que são os dois carros, sim. né? A gente teria ainda modelos mais despojados do que esse, ou eles entregariam alguma coisa bacaninha por esse preço? O que eu acredito? Vamos colocar uma situação utópica. Tá? O Kwid até tem, mas vamos falar do Mob que não tem. Você tem um Mob a combustão, você tem um Mob elétrico. Você não vai deixar os dois no mesmo patamar de preço. Você vai ter que fazer um deslocamento. Aí você vai deixar as tecnologias mais antigas num patamar de entrada. Ah, tá. E os novos vão ter essa pegada num patamar superior, que é hoje o de entrada. Então eles baixariam o preço do que é atual. Sim. E um que seria... Nas velhas tecnologias. O iPhone 15 custa menos do que o iPhone 16, que custará menos do que o iPhone 17. Entendi. Tá, então assim, talvez a solução fosse... Você pega esses atuais carros de entrada, eles vão ficar... Mas não dá para pelar mais do que eles já são pelados, né? Não, mas vai ser uma mudança de mercado, porque você não vai... Você deixando... Você começa a trabalhar a preço neles, Uhum. a ponto deles chegarem num preço menos do que eles são hoje, né? Um preço menor, é isso? Sim. E aí você entrega uma outra solução intermediária um pouquinho mais cara. Pensa no produto. Você tem o mesmo produto com duas tecnologias distintas. Você não pode deixar... É a história do ovo ou da bolacha que está dentro do supermercado. Você vai querer sempre pegar uma mais nova. Então, essa mais nova vai estar mais valorizada. O que é o mais novo com relação ao produto? É um produto com uma tecnologia mais atualizada. Seja ela híbrida, que eu acho que é o modelo mais adequado para o mercado brasileiro, ou o próprio elétrico. Tá. Então, essas duas tecnologias, eu imagino que num primeiro momento vão estar posicionadas num patamar acima dos carros de entrada motor a combustão. Eu acredito que o ponto crédito, né, financiamento, capacidade de endividamento, garantia para os credores... isso ajuda também a aumentar o volume e ajuda o brasileiro que hoje não consegue adquirir um carro novo passe a sonhar novamente em ter um veículo novo, né? Então, indo nessa linha, se existe a oportunidade de redução de custo significativamente, o governo tem que se movimentar. O que eu não consigo ainda perceber é um pensamento criativo nesse sentido. Porque a gente precisa encontrar aqui uma forma brasileira de inovar, sabe? Do mesmo jeito que a Índia busca soluções super criativas, com custo muito baixo e que entrega do ponto A ao ponto B o veículo... Mas dá um exemplo. Inovações frugais que possam... garantir a mobilidade. Por que a gente precisa ter esse modelo hiper sofisticado de um veículo com painel? Porque tudo custa. E tem gente que pode querer voltar ao modelo retrô. Eu posso vender algo retrô como inovador também. Isso vai custar muito menos. Então, assim... Só que precisa pensar de maneira, de fato, diferente. Inovação isso, né? Isso é inovação. Mas o que a Índia fez que funcionou lá? Vamos pensar na indústria espacial. Quanto custa lançar um foguete na NASA? Aí veio o Elon Musk na Starlink, que falou, poxa, o foguete pode voltar. Quando eu li o livro dele, o foguete ainda não tinha voltado, mas ele falava, o foguete vai voltar. E voltou tem 2 anos, mais ou menos, né? O foguete foi e voltou. E aí, quando a NASA ela manda satélite com dezenas de sensores para o espaço.
A China lança um satélite com menos sensores, que custa muito menos, mas funciona. Então, ela garante a conectividade, ela está ocupando o espaço com tecnologia. É disrupção mesmo. Disrupção. Só que se a gente tem no Brasil cabeça europeia, cabeça americana, cabeça chinesa e que está sempre olhando para esses mercados como referência, a gente vai ter soluções mais caras mesmo. Eu não vejo no Brasil o setor automotivo pensando de maneira frugal como o setor de linha branca pensa. A geladeira, tem as geladeiras que mudam tudo, mas o Abrastemp vai e lança uma geladeira que é exatamente a que vendia 30 anos atrás, inclusive com design, e bota retrô. E estoura de venda. O motor foi desenvolvido há 30 anos atrás, a borracha foi desenvolvida há 30 anos. Então, tudo isso já foi pago e está trazendo uma experiência diferente e continua vendendo e está validando aquele ativo. Então, acho que o mercado automotivo brasileiro precisa, se quiser aumentar o número de consumidores potenciais, pensar também em inovações. Eu acho que tem que tratar bem, desculpa assim, né? Eu acho que tem que tratar bem o consumidor. Sim. E você entregar esses carros que você entra e é um monte de plástico, na boa. Eu acho que isso é uma das coisas que pega. Você tem que ter um multimídia legal, você tem que ter um som legal, tem que ter um banco decente. A pessoa ficar no trânsito, se ela estiver num ambiente minimamente confortável, ela vai estar satisfeita com o carro dela. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz um amigo meu trabalha na área de compliance. E aí ele me contando que tem um software de compliance que ele tira o raio-x da pessoa inteira. Eu falei, pô, cara, faz o meu aí. Passei meu CPF para ele. E ele me trouxe, eu quero ver se tem algum problema aí meu, né? Ele trouxe todos os carros que eu já tive em minha vida inteira. Nossa. Já fez? Puxou sua capivara. Capivara. Então, o cara puxou minha capivara e saiu lá que todos os carros que eu já tive estão hoje no norte do país. Nossa, que interessante. Super interessante. Então, quando eu vendi um carro que para mim já não servia mais, porque ele era simples, porque ele não tinha acessórios que eu gostaria e tal. Eu vendi para uma pessoa o DNA, né? maravilhosa. Interessante isso. A pessoa olhou pro carro e falou, nossa, eu tô precisando disso. Eu tô precisando de um carro maior, porque agora minha esposa tá grávida. E para mim, aquele carro não servia. Uhum. Então, quando você fala assim, poxa, a gente precisa respeitar o consumidor, naquele negócio do plástico, respeitar que tipo de consumidor? Uhum. Muito diverso, né? O Brasil é diverso, né? Tem gente que quer o start-stop, tem gente que quer, assim, porque consegue perceber valor e vai se acostumando com essas tecnologias. Tem gente que nunca teve. E o carro vai levar do ponto A ao ponto B. Ele, da mesma forma que uma Porsche, um GWM levaria. Então, tem mercado para isso, porque o Brasil é grande. Obviamente, o Sudeste não vai comprar esse veículo. Mas o norte do país que tem gente... Sim, voltamos à questão do preço, né? Mas aí que tá. Talvez se você tiver um preço menor, mesmo dando plástico, o cara vai comprar, porque ele quer pagar menos. O consumidor que vai fazer essa opção pode ser que ele não queira. Mas quando você tem um carro para uma empresa, onde quem compra é o empresário... Pois é. Ah, tá, uma frota? Uma frota, ou a frota própria, ou uma terceirizada. Se cumprir os requisitos de legislação, né, de segurança, de tudo, para que eu vou subir mais essa régua? Tem questões e questões, que a gente fala mas assim, em volume, de qualquer forma, né? assim, que são as vendas diretas hoje. Na grande massa do empresariado brasileiro, eles vão comprar o que tem de mais barato. Se você coloca dentro da tua cotação ali, dentro do teu processo de consumo, eu quero um carro com uma nota Latin NCAP acima de tanto. É uma exceção. Tá. É realmente uma exceção ao processo, porque isso não está regulamentado. E aí você vai estar onerando a tua cadeia, porque você vai estar restringindo a tua massa de veículos disponíveis. Mas se não tiver, qualquer veículo sendo comercializado novo, eles cumprem as legislações, tem todos os requisitos de segurança obrigatórios. Por que não fazer, deixar o de plástico? Sim. Porque
novamente. Se tiver preço. Se tiver preço. É o que ele vai comprar para a frota do dia a dia, para renovar daqui a um ano, porque o carro vai estar já com mais de 60 mil quilômetros, já não vai servir lá para aquele momento. É nesse contexto que eu coloco. Entendi. Então, tem de tudo. Agora, o empresário que vai comprar esse mesmo carro, ele vai querer um carro luxuoso para andar com ele. Sem dúvida. Né? Então, você tem mercado de tudo quanto é forma. Interessante. Bom, a gente falando dos chineses, mantendo aí o dentro do mesmo tema, a gente tem ouvido falar, inclusive a Anfávia fala isso, dos altos estoques, né? Que a gente tem visto aí de algumas marcas chinesas com altos estoques. Vejo que isso tem muito a ver com o fato do aumento do imposto de importação, que até o ano passado existia uma isenção para carros eletrificados não pagar imposto de importação, passaram a escalonar, né, o imposto de importação. E aí, tanto a BYD, acho que foi mais o caso da BYD, né? Eles importaram um volume enorme de carros para ainda pegar o imposto antigo que está subindo, né? A cada 6 meses está subindo. E aí a gente tem altos estoques. Hoje a Anfávia fala em 80 mil carros em estoque e tal, né? E aí a gente pode acreditar que isso vai ser vendido... A gente ouve falar que são carros que vão ficar 2 anos no mercado para vender. Tamanho volume. Isso é uma bolha? O consumidor ele tem que estar preocupado com isso? É uma informação que para ele não vai fazer diferença? Eu acho que ele vai projetar esse momento agora para daqui a 1 ano, daqui a 2, onde o imposto vai ser muito maior, onde os custos vão subir, ele vai ter um diferencial competitivo e talvez um preço. Ele vai continuar mantendo um preço competitivo. Perfeito. O que a importadora com certeza fez conta é que esse ativo estocado, esse estoque, né, que é um ativo, tem um custo, e esse custo, no mínimo, eu poderia considerar que ele é o CDI. Né? Esse dinheiro está parado no Brasil, nos portos, nos pátios. O que é CDI? 10,75% ao ano. Tá. Né? Taxa básica. Taxa básica, né? A Selic. Tá. Existe um custo de oportunidade aí. Um custo de oportunidade. Então, melhor deixar os carros estocados. Ele tá perdendo 10,75% ao ano. No mínimo, na pior das hipóteses, CDI mais para esse estoque que está parado aqui. Mas, com certeza, a BYD ela fez conta. Sem dúvida. O que a gente não pode fazer é subestimar, como foi dito em alguns momentos. Nossa, a BYD está esperando que vai vender. Vai vender. Eu não tenho essa dúvida. É só a gente olhar. Todo dia o número de veículos da BYD não para de crescer. Percentualmente, o volume está crescendo. A coragem do brasileiro em comprar um veículo chinês está crescendo. Então, eu não sei dizer ao certo, porque eu não conheço o business plan inteiro, mas eu não subestimaria a BYD. Milagre. Em hipótese nenhuma. Vai vender, não tem como. É claro que o que puxa é o mercado, acho que a gente não pode esquecer disso. E o que vai ter de competidor desse segmento daqui a 2 anos? Se não tiver tanto, eles vão continuar nadando de braçada. Se tiver, ou se eles mesmos, já comentamos sobre isso daqui, você tem 2 produtos exatamente os mesmos produtos, nesse caso com uma diferença de ano de fabricação, você vai ter que dar um desconto maior para o carro mais antigo. Essa conta foi feita, não tenho dúvida. A gente não está falando com uma empresa inexperiente. Eles estão no Brasil, falando de BYD especificamente, desde 2013, 2014. A BYD já está aqui há muito tempo, exato, né? Que eles com faziam bateria, exato, importavam mas você acha caminhão, que eles não estavam ônibus, analisando o mercado automotivo leve? Eles estavam, com certeza estavam, e eu sei que estavam, porque consultavam a gente no passado. Então, assim, é notório. Eles têm tudo estudado, tem na ponta do lápis. E mais, uma coisa que ninguém comentou também, e se, de repente, começou a vender tal, chega no final do ano, está sobrando ali 20 mil, deixa 20 mil para o próximo ano, deixa 10 mil para o próximo ano, pega 10 mil e monta uma tá todo mundo falando disso, das próprias montadoras, uma empresa de aluguel, de assinatura. Por que não?
já vai estar cobrindo todos os... Vem com preço competitivo também. Exato, com tudo. Ninguém está olhando sobre essa ótica, mas eu não duvidaria que eles estão examinando alguma coisa nesse sentido. Vão tentar vender, claro, a melhor parte da venda é para o consumidor final, onde você tem menos descontos, mas depois disso, a curva de vendas atingiu determinado nível, por que eles não podem montar uma locadora própria deles? Sim. E tem um problema do ativo também, que é a disponibilidade de capital. E a China não está com problema de disponibilidade de capital. Então, você fala assim para uma montadora americana, traz para o Brasil 80 mil veículos e coloca lá. E deixa de investir no mercado A, B ou C. Não tem, você é louco. Sem problema. Você é louco, imagina, eu vou continuar com a minha estratégia aqui. Eu preciso manter capital, Claro. eu não vou... Então, eu acho que ele... Não estão no prejuízo, foi calculado. Foi calculado. Eu não acho sei que se é um vai dar risco certo. calculado. O Risco Né? calculado. Acho que tem cenários, aposta, né? tem os cenários aposta. mais pessimistas, tem os cenários mais otimistas, mas eu acho que uma solução para cada um desses cenários eles têm. É interessante. Uma coisa que... hoje a BYD tem 4% de market share, que é muito, né? Se a gente for pensar. Eu lembro que no ano passado, Citroën, Peugeot, que já são marcas tão tempo estabelecidas, eles estavam menos de 2%, 1 e pouco por cento, às vezes nem 1%. Nós estamos falando de marcas que já estão aqui quanto tempo? 30 anos, 20 anos. BYD que chegou aí, está há um certo tempo no mercado, mas vamos dizer que desde o ano passado que eles estavam vindo de forma mais agressiva com o mercado de veículos leves, elétricos, híbridos. Né? Estão fazendo tanto sucesso com o Dolphin, que é um carro elétrico, e o Dolphin Mini, que é um carro, né, mais acessível. GWM, 1,5% de mercado. Queria ouvir de vocês, assim, como é que vocês enxergam essas marcas, né? Para onde vocês acham que elas caminham, elas vão avançar mais. E até um pouquinho de diferença, porque eu acho que como elas chegaram meio juntas até, não a BYD, assim, reforço que a BYD estava no mercado há mais tempo. Só que a BYD estava com outros segmentos, estava com outro foco. De repente a BYD resolveu falar, vou trazer carro. A BYD começou a trazer carro caro, Tan, Han, né? Aí ela começou a trazer o Song e o Yuan. Aí, de repente, eles falaram, agora a gente vai trazer carro para massa, que é o que eles estão fazendo. Sim. Classe média comprando carro elétrico. A GWM já tem uma outra proposta que eu acho que seria legal ouvir de vocês, assim, como é que vocês enxergam essas marcas. Pode começar pelo Francisco. Bom, essas marcas, elas são grandes globalmente, né? E... Elas são muito famosas fora do Brasil também, assim, tipo, Estados Unidos, Europa, como é que elas... A BYD, ela é relevante em termos mundiais porque ela fez uma aposta na tecnologia de baterias. Blade. E a gente vê o mundo com algum grau de dependência das soluções da BYD. A Tesla compra. Pois é. Bateria Blade. Pois é. Então... Hoje a BYD briga, eu achei interessante falar isso, né? A BYD hoje está em pé de igualdade com a Tesla, em termos de tecnologia, de vendas, de interesse. Eu acho que a Tesla é mais sexy, né? A Tesla tem um personagem muito marcante, com tecnologias que são sempre de vanguarda. Então, eu diria que ela está à frente nesse aspecto. Mas ela vem competindo. A BYD vem competindo. E vem competindo em vários pontos. Né? Não é somente no veículo. Ela compete também no insumo. Então, obviamente, há contrato, né? Mas... Bateria, no caso. Bateria. Guerra... Eu nunca nem falar guerra, porque toda hora tem guerra. Mas em momentos de conflito... Em momentos de conflito... A gente vê uma vulnerabilidade, por exemplo, da Tesla perante a BYD por conta da dependência das soluções da BYD. Entendi. Então, isso é percebido com boas soluções. O produto é muito bom, como a gente falou, é legal, divertido. A dependência, né? Ela não tem dependência de ninguém. Que a gente viu essa crise toda na pandemia, dos carros parados, né, na fábrica sem os componentes, mas enfim. Então, assim, eu vejo elas fortes, ocupando espaço e eu não vejo retroceder em absolutamente nada. O que pode mudar a minha opinião aqui agora, né? Se as soluções
os problemas técnicos que vierem a ser apresentados com as soluções não forem atendidos a contento. Mas o quê? Uma pós-venda? Um pós-venda. Tá. Então, se o pós-venda não corresponder às demandas do mercado, rapidamente o mercado vai ouvir que vai voltar a ouvir que o veículo chinês não é confiável e eu não vou comprar mais veículo chinês. Elas estão atendendo hoje? O early adopter sempre sofre, né? Quem começa a comprar as tecnologias, as novidades, acaba tendo algum nível maior ou menor de sofrimento. Mas esse público também sabe disso, né? Quem está comprando agora sabe que pode sofrer um pouquinho mais, um pouquinho menos. E elas estão investindo alto para não cair nessa cilada, né? Eu não vejo o mercado, elas retrocedendo em absolutamente nada. Tanto a GWM como a GWM está com um outro caráter, né? De carros mais premium. Sim. E eu acho que a BYD ela tem atacado mais aí, né? Consolidada. Eu vejo a BYD mais consolidada. Por estar mais tempo, com um portfólio maior. Então, eu acredito nas duas, mas a BYD, os números mostram. Como volume de mercado mesmo, né? Sim, como volume como de market mercado. share. Eu acredito e acho que a gente também, fazendo um retrato do que acontece dentro da própria China, a BYD está numa posição superior à Great Wall, né, dentro do mercado chinês. Eu vejo... Eu tenho um senão, que eu acho que todo mundo está discutindo isso e ninguém sabe. A vantagem do Brasil por ter começado um pouco depois é que a gente já vai ver os resultados e quais foram as ações que foram tomadas para essa correção. A questão da desvalorização dos elétricos, que é um tema muito evidente. Dos usados. Dos usados, exato. Poucas pessoas percebem essa questão, mas é uma questão evidente e que em um determinado momento isso o consumidor final vai acabar apertando. Se isso vai ser revertido no médio e longo prazo, e eu acredito que com a massa de veículos isso vai ser revertido, sim, só o futuro só o mercado vai falar. A gente não tem essa resposta nesse momento. Mas está todo mundo analisando, né? Está todo mundo verificando o que vai acontecer. E, novamente, a vantagem do Brasil é ter entrado nessa questão depois do mercado norte-americano, depois do mercado europeu. A gente vai colher os frutos das soluções que foram acertadas nesses dois grandes mercados. Uma das soluções que a gente vê aí dessas marcas, né, em relação ao mercado de usados é justamente esses planos de recompra, né? Eu acho que eles podem adotar essa solução para deixar o mercado menos receoso com a compra de um carro elétrico e acredito que, não sei, se isso é suficiente, né, para deixar o consumidor... Porque eu não sei também, a pessoa que compra o carro novo, que vai ficar com o seu carro aí 2, 3 anos, e se ele está muito preocupado, ele quer a experiência, né? Acho que tem muito disso, né? Que hoje o cliente ele quer muito essa questão da experiência, o early adopter ele sofre, né? Mas ele está ali e depois de 2 anos ele vai revender o carro. Eu só não sei se E a gente ainda não tem essa experiência porque ainda é uma coisa muito nova, muito recente. A pessoa que comprou um GWM, um BYD o ano passado, o começo do ano passado, e ele vai querer vender o carro dele daqui a uns meses ou agora, se ele vai ter um prejuízo muito grande. Eu não consigo ter essa percepção em termos de... E as marcas estão fazendo esses planos de recompra também, né? Hoje esse consumidor vai ter uma dificuldade de repassar esse veículo dentro do mercado. Mas é uma experiência, é uma situação que tende a ser revertida no médio e longo prazo, eu acredito. Tá. Quanto tempo uma pessoa geralmente fica com o carro? Historicamente, 3 anos. 3 anos. 3, 4 anos tem um tempinho ainda para trabalhar isso, né? E em termos de... Quando a gente está falando de elétricos, né? Então a gente está falando de 2 marcas, a gente também pode falar da Leap Motors, não sei se vocês têm alguma informação e explicar aqui que é a Leap Motors, né? Como é que a gente pode falar hoje que a gente está em questão de infraestrutura? Eu sei que você sabe muito bem desse assunto, Milad, mas assim, continuamos falando de carros elétricos, ainda é um volume baixo, né? Mas a gente também está falando, outra coisa também que um executivo me passou, que hoje é um volume altíssimo. Quando a gente fala em eletrificado, o volume é muito alto hoje de PHEV, de híbrido plug-in. O híbrido plug-in é aquele carro
que você pode colocar gasolina e nunca abastecer ele com... Nunca colocar eletricidade. E a gente sabe que tem muita gente que tem carro hoje híbrido plug-in, não tem onde carregar, né? Então, falar um pouquinho dessa perspectiva, porque é engraçado que às vezes tem momentos que se fala muito nisso e tem momentos que não se fala muito nisso, né? Porque agora já começou a ser cobrado, né, gente? Vamos acabar um pouquinho com essa paixão de que você vai lá no supermercado, enche a sua bateria e vai embora. Hoje, shopping cobra... Montadora cobra, você vai querer colocar no carregador alheio, eles estão cobrando caro. É justo, eles Super fazem justo. eles fazem os Concordo. investimentos. Eu né? não tô Então, vendo, desculpa, assim, não tô vendo BYD instalando carregador. Sim. GWM está instalando, mas também acho que ainda muito tímido. Como é que a gente pode falar sobre a infraestrutura? Olha, eu criei, vamos falar assim, um indicador que você pegava a quantidade de carregadores públicos disponíveis nos países europeus e dividia pela área de cada um desses países. E o pior país nessa performance foi a Letônia. Quando você faz esse mesmo comparativo com o Brasil ele estava 15 vezes pior do que a Letônia. Ou seja, a gente está falando numa você tira a Amazônia... Não, esse é depois, é o segundo passo. É o segundo né? passo. Esse é Ele a tá área pior. territorial inteira. Tá. Aí me questionaram, mas você tem a Amazônia, onde a densidade demográfica é muito baixa, você tem ali também Pantanal, você tem... Beleza, vamos tirar, vamos arrancar a região norte, vamos arrancar o centro-oeste ou só a Amazônia. O Brasil ainda assim continua ficando 5 vezes pior do que o pior mercado europeu. Está melhorando, acho que isso é importante. Esse é o copo, né, vazio da história, mas acho que o copo cheio é falar que está tendo investimento, está tendo uma melhoria. Quem está investindo? São várias, né? A Volvo, acho que na minha opinião, é a que está mais investindo. Sim, né? em carregador rápido, né? Em toda a frente. Mas é interessante falar que eles foram para a Suécia pegar dinheiro. Eles trouxeram dinheiro da Suécia para investir nos carros. E agora estão cobrando por isso. E uma previsão de carregadores públicos que a BYD, falando de BYD sempre aqui, que a BVE acabou soltando, é que até o final desse ano, 10 mil carregadores. O número está próximo de 9 mil carregadores hoje. 8.800 alguma coisa. Nós vamos fechar o ano com 10 mil. E isso é suficiente para esse monte de Dolphin que estão vendendo? O Brasil, falando de carregador público funcionando, o Brasil deveria ter no mínimo 35. Se você faz essa conta, né, 5 vezes mais, a gente está falando aí de 40 mil. A partir de 35 mil, a gente já tem um número adequado. Nossa, ainda é o triplo do que a gente tem hoje. Sim. E assim, a gente fala de hiperconcentração, né? Perfeito. Sudeste e Sul. Ponto. Não, Sudeste. Eu vou mais além até. É cidade, né? São Paulo. E mais além. O que tem dentro de São Paulo aqui? Você tem uma concentração dentro de uma Juscelino Kubitschek, dentro de uma Faria Lima, dentro de uma... Exato. Fora isso, vai tentar carregar um pouco nas áreas mais periféricas. E você é não pago, consegue. gente. Hoje, essa é uma realidade... Quando a gente fala em público, é pago ou não pago? Eu acho que gratuito. Tem os dois, né? Tem os dois. Uns que querem atrair e aí estão, por enquanto, ou gratuitos. Mas isso não vai ficar assim. Vai precisar ser pago, óbvio. Alguém precisa pagar essa conta. Agora tem um ponto. Eu tive a oportunidade de pegar um Uber que era um Golf, sei lá. E aí em São Francisco. E o Uber cancelou, como a maioria dos Uber cancelam. E aí veio um Tesla. Eu andei de Tesla por $12 em São Francisco. E o motorista era um californiano muito agradável. A gente foi conversando um pouco e tal. E ele contando como é legal dirigir. E ele mostrou, eu perguntei, mas é difícil abastecer? E ele apertou um botão, aquela tela maravilhosa. Começou a aparecer os eletropostos espalhados dentro de São Francisco. Tinha mais eletroposto do que semáforo. É um negócio... Nossa! Impressionante. Toda esquina tem um eletroposto. Então ele falava, esse aqui é super rápido, esse aqui é rápido, esse aqui é um pouco mais lento. E ele já sabia tudo. Sabia tudo. O momento de parar. E aonde a gente consegue ter um igualzinho? São Francisco. A gente vai pra São... onde a gente consegue ter um modelo igualzinho? Como que a gente chega nisso? Pois é, mas... Você imagina, você tá assim, deixa eu ver aqui onde tem. Eu compro elétrica amanhã. Eu não compro elétrica, eu caio no mesmo problema que você. O meu prédio onde a gente vai morar não vai ter carregador tão cedo. Como é que a gente chega numa conta de São Francisco? Porque quando a gente conversa com as montadoras, eles falam que nos países que tem muito carregador foi o governo que instalou. É isso? Eu não sei como foi na Califórnia, mas a gente está falando de um estado no país... Há muito tempo que a Califórnia já investe em... Que se fosse esse país, seria o quinto país
mais rico do mundo. Sim, Califórnia. E São de Francisco. Paulo. PIB de Brasil, né? Não, a Califórnia tem o PIB do Brasil. Pois é. Então não dá pra gente falar, poxa, eu vou pegar esse modelo, vou fazer ele funcionar no Brasil. Talvez ele funcione numa pequena região em São Paulo, como o Milad comentou, aqui no centro-sul de São Paulo, no sul-oeste de São Paulo. Mas é muito desafiador. A gente vai demorar para chegar nesse estágio. Nesse estágio aqui. Mas quando a gente fala de viajar com um veículo elétrico... Que é o que limita. É zero conveniente. Zero conveniente. Zero. É dor de cabeça, é você perrengue. Viaja pensando para onde você vai, para onde eu Calcula, posso ir. plano de voo. Então eu tenho que ter autonomia, né? autonomia o tempo inteiro. Plano de voo, é ansiedade de bateria. Onde tem carregador. Onde tem. Então se eu tá preciso funcionando, planejar. se tem Essa fila. eu nunca tinha pensado. Não tem. Nossa, direto. Se tá funcionando e se tem fila. Eu tive a oportunidade de viajar com um casal de amigos que tem um veículo elétrico e eles vieram... A cidade era próxima, acho que foram 200 km de ida, 200 km de volta e eles não abasteceram no começo. Falou, pô, não, na volta a gente abastece. E aí planejaram de abastecer no domingo, volta de feriado. Almoça no restaurante. Esquece. Eu cheguei, que aconteceu? 6 horas depois eles chegaram de viagem. Eu cheguei e fui embora. Eu não tenho eles carro. tiveram que parar na estrada o meu e abastecer. Não é elétrico ainda. Eles tiveram que parar e ficar muito tempo, porque na volta da estrada, num Tinha domingo de fila. feriado, a fila era gigantesca. Nossa. Então, assim, é um legal... Ninguém te contou isso na hora de vender, né? Então, sabe uma outra história também que eu ouvi falar? Não sei se vocês, assim, conversando com empresas que montam infraestrutura de carregadores, né? Box, que vão lá, fazem planejamento em prédios. Eles me contaram que tem, assim, um alto número de pessoas que têm carro elétrico hoje e os seus wallbox estão jogados na garagem. Primeiro, porque o prédio já tem a infraestrutura, o que é raro, mas tem. E hoje as montadoras estão dando o wallbox, né? Em muitas vendas. Né? E é um wallbox de 7... É o lento, né? 7 kW, que é o fraquinho. E lógico, para você colocar um de 11, que dá uma acelerada um pouquinho nessa recarga, já é uma estrutura mais forte, mais robusta. Você não tem um de 11 kW, né? Um rápido, então nem se diga. Mas assim, a gente vai começar a ver isso, entrar na garagem lá, tem um box jogado, porque aí a gente começa a ver um desperdício de... Mas acho que nessa estatística está faltando uma outra parte dos condomínios que não conseguem instalar, porque não tem a capacidade de receber uma demanda elétrica dessa. A distribuidora não consegue custo, gerar, né? Também tem a isso. A distribuidora não consegue gerar. No meu caso, esse é o ponto. O condomínio consegue pagar. Mas aí eu preciso combinar com os russos. A distribuidora precisa pagar. Eu participei de um grupo de estudos que a CPL desenvolveu junto com a Unicamp. Isso eu estou falando de 8 anos atrás, tá? Para analisar se o Brasil teria condição. Eles pegaram em Campinas, bairro Nobre de Campinas, que é esqueci, um Jardins de Campinas. Maravilhoso, poder aquisitivo alto, infraestrutura, o pessoal vai poder abastecer. E aí eles foram aumentando o volume de veículos com o passar dos anos, e com 4 anos a distribuidora regional, que por acaso é a CPFL, não conseguia garantir distribuição ou estabilidade, porque todo mundo abastece no mesmo horário, porque no horário de pico, em que você liga o ar-condicionado, assiste televisão... À noite, em casa. Exatamente. Então, a gente vive... A falta do eletroposto, vai viver o problema, sim, da distribuidora. Ainda não, né? A maioria dos casos ainda não, mas em pouco tempo as distribuidoras não vão conseguir entregar, vão precisar fazer novos investimentos. E quem vai pagar essa conta? A distribuidora não consegue... O consumidor que tem um carro elétrico vai ter que pagar. Hoje já está custando aí R$4 o quilowatt-hora. E aí? Se me permite, só voltar. Você vê hoje gratuitos somente os lentos, tá? Ah, sim. Os rápidos todos você tem que pagar. Os rápidos, né? Os rápidos não tem que pagar. Não. A não ser que seja da marca daquela marca, por exemplo, a Volvo tem rápido exato. Quem tem um aplicativo. É uma exceção e uma regra, das coisas que eles lançaram também é uma multa para quem deixa lá. Para quem não é por tempo excedido. Sim. Então você já está com 100%, se você deixar espetado, você vai pagar uma multa. É isso aí. É uma coisa de cultura. Gestão e aí entra educação, entra a cultura. Gestão de fila. Gestão de fila. É isso aí. Você está aqui ocupando espaço na fila e eu não estou conseguindo entregar o produto. Paga um pênalti aí. Olha, eu tinha tantas perguntas aqui, gente. Eu tô olhando meu relógio aqui, a gente já tá chegando no final da nossa conversa. Eu falei que ia ser uma conversa que ia caminhar, ia ser bem
produtiva. A gente está chegando né, nós já estamos no 10º mês do ano. E a gente tem aí, já tem toda já olha, né, no retrovisor para ver como é que está sendo esse ano. Vamos ter aí várias conversas ainda para falar como é que foi 2024, né? E queria fazer com vocês um exercício de futurologia, não tão longa, mas nossos próximos ciclos, né? E o que queria vocês me falassem um pouquinho o que vocês acham que vai ser destaque. Quando a gente for olhar aí o mercado, né, passado esse 2024, o que a gente pode esperar de 2025? O que vocês acham? Aí a gente pode falar de marca, pode falar de carro, pode falar de estratégia. Vamos começar pelo Francisco. O que você acha que a gente pode esperar de 2025 no mercado automotivo? Excelente. Lúcia, a gente acredita fortemente que a inovação vem ocupando espaço cada dia mais nas engenharias locais. O Brasil é um país maravilhoso, a gente tem capital intelectual, a gente tem infraestrutura para poder fazer, a gente acessa a infraestrutura do país inteiro hoje, de onde tivermos, e sem ser pela via da inovação, as empresas não serão competitivas. A gente falou de entrada de chinesas no Brasil com soluções mais inovadoras, e somente pela via da inovação a gente vai conseguir resolver essa questão. Então, inovação para todo tipo de consumidor não é que vai existir, é necessário que exista. Quem vai adquirir um veículo super caro, com muita tecnologia, o Brasil tem condição de desenvolver uma parte dessa tecnologia aqui no Brasil, como já acontece, montadora brasileira exportando tecnologia. A Ford, que não está no Brasil, aumentando significativamente o volume de engenheiros no país. Isso é um sonho que hoje já é realidade, de exportar tecnologia. Não exportar somente produtos de maior valor agregado, né? Não, a gente está exportando sim... Serviço. Tecnologia. A Ford sair do Brasil... Cérebros, né? Cérebro. Importar cérebros é algo que hoje já acontece no Brasil e eu acho que é uma tendência. Exportar cérebros. Exportar cérebros. A gente não tem como deixar de lado o volume gigantesco que o governo está colocando, maior do que já houve em outros programas, que é o Mover. A gente não tem como deixar de lado o financiamento para pesquisa, desenvolvimento e inovação, que facilita muito a competitividade da engenharia Brasil. Anteontem, Volkswagen anunciou 300 milhões de reais em financiamento com a FINEP, já tinha captado 500 milhões de reais. Tem problema de dinheiro na Volkswagen? Não tem. Mas se é viável captar a um custo um juros negativo, por que não captar? O Brasil propicia isso, então eu vejo um país 2025, 2026 com mais desenvolvimento para o Brasil e o mercado absorvendo isso. E tudo isso que a gente falou, de melhorar, de ter carros melhores, de a gente conseguir melhorar volume, tudo isso você acha que a gente consegue a partir daí? A gente tem altos e baixos. Não dá pra gente... Eu cresci ouvindo, poxa, a gente está em crise, o Brasil está bombando. A gente está em crise, o Brasil está bombando. Se a gente olha a produção de veículos no Brasil, a gente vai enfrentar, sim, altos e baixos. A perspectiva é de melhora, mas não dá para esquecer que nós não somos uma ilha, a gente está conectado com todos os países. Se a gente olha para a América Latina, os países estão melhorando agora. A gente melhorou um pouco antes deles. A gente espera que os Estados Unidos melhore, mas ainda não melhorou. A gente espera que a Europa melhore, mas ainda não melhorou. Então, terão sim altos e baixos. Mas olhar para trás e olhar para frente, eu vejo um futuro muito melhor do que o passado. Tá? Eu vejo mais estabilidade, eu vejo mais perspectiva e soluções, sem dúvida, mais tecnológicas. Você acha que eu vou conseguir ter meu carro elétrico? Você já consegue hoje, Lúcia. Mas eu não tenho onde abastecer ele, eu não tenho onde carregar. Você vai acha sofrer. Que em breve eu vou ter? Eu queria ter um carro elétrico. 2025, com o grau de conveniência que a gente comentou aqui de São Francisco, certamente não. Não. Você vai precisar se adaptar, mas é a dor do sofrimento do early adopter, né? Poxa... Morando em São Paulo. Morando em São Paulo. Se você estiver morando em Palmas... Eu quero ir morar no mato. Você acha que você vai é melhor continuar tendo um carro a combustão? Ou
o híbrido leve, né? Que você abastece sim. e torna O ele híbrido mais convencional, eficiente. né? Convencional. Legal. É É isso sempre aí. bom fazer uma consultoria, né, Milad? Como é que você enxerga aí esses próximos ciclos, ano que vem, mercado? De novo, vocês falando, vem um turbilhão de coisas que a gente quer falar Pode aqui. falar. O Mover prevê investimentos em P&D na ordem de 19,5 bilhões, se eu não estou enganado. Sim. 19,3. 19,3, obrigado. Nada como Imagina, especialista. Não, perfeito. É uma massa de investimentos vultuosa, que é, novamente, o copo cheio da coisa. A gente nunca teve tanto investimento para P&D focado dentro do automotivo. Só que se você olha o mercado norte-americano, isso é Peanuts. Isso é nada. Isso é o quê? Isso é nada. Isso é Titica. É dinheiro de troco. Pega lá. É impressionante. E pra gente é algo extremamente relevante. Sim, tem que... Eu gostaria muito que a gente tivesse uma convergência na política de desenvolvimento das tecnologias e utilizar aquilo que o Brasil tem de melhor e o que é capaz de ser exportável. Eu acredito muito, novamente eu cito isso, da possibilidade da nossa engenharia. É uma engenharia criativa, é uma engenharia que trabalha muito bem a baixo custo e é uma engenharia altamente qualificada. Falando um pouco de marcas, eu imagino que a Stellantis está num processo extremamente interessante. A gente não teve nem tempo de falar da Leap Motors, mas que é a marca de veículos elétricos que eles estão trazendo da China e que está vindo para o Brasil, porque já tem executivo aqui. Você chamou a nossa atenção para falar sobre isso mas não deu tempo, gente. Pulando, vamos, mas enfim, para a próxima oportunidade a gente vai falar de... Porque Leap Motors ainda está meio, né? Num momento mais para frente. De qualquer forma, eu acredito a Stellantis como um todo, né? São os conglomerados da Fiat, da Chrysler, da Ram, da Peugeot e da Citroën, em nível global, não só Brasil, acho que é importante para quem não sabe, né, o que é Stellantis. A capacidade, as plataformas que eles estão desenvolvendo para o mercado brasileiro, elas vão dar uma oportunidade de desenvolvimento muito grande. Então, eu acho que falando sobre a questão de mobilidade elétrica, eles estão num caminho que é perfeito. Você acha? Eu acho muito legal. Das montadoras que estão aí, eles estão... Não a ver com a Leap, a ver com a eletrificação. Exato, num processo mais macro e mais maduro. Tá. Né? Com relação a números, a gente não pode esquecer que a gente veio nos últimos 4 anos flutuando entre 2 milhões e 2 milhões e 200 mil veículos. Eu cravei que a gente é 2,45. Então, se você me permite também, para facilitar a minha conta, é um arredondamento para 2,5. Eu vejo como carros comerciais leves, 100 caminhões. Caminhões mais 100 mil, mais 10 mil por ano. Então, aí você tem 2.700, né, no caso, 2.600, desculpa, o valor. Mas falando de carros e comerciais leves, para o ano que vem, 2025, eu vejo ainda um salto de 8% a 10%. Então a gente está falando de 2.700 e 2.750. Baseado em mercado interno ou porque vai ter exportação? Mercado interno, falando de mercado interno. Tá. Exato. Fora produção, exportação, etc. Mas falando do mercado interno, ou seja, uma evolução. Mas aonde que vai vir esse? Vai ser por importação? A gente vai continuar tendo bastante importado? Novamente, eu acredito. Com esse salto de tecnologias. Uma outra coisa que eu sempre comento também que a gente não pode esquecer, a pizza é uma só, o mercado é 100%. Eu sempre falo isso. Se você está pensando em crescer, quem vai comprar? Da onde você vai estar tirando o filão do mercado? Quem não vai estar comendo mais aquela pizza? Porque se você usar os números que a indústria costuma utilizar, o mercado, eu sempre uso esse exemplo, o mercado é de 160%. Porque todo mundo está superestimando as fazendas. Todo mundo é. Né? Se você for somar, né? Então, considerando que a pizza é única e que o mercado é de 100%, né, para onde vão? Para onde vão todas essas chinesas? Para onde vão o mercado atual? Vai ter uma ampliação, eu imagino, das fabricantes locais. A gente tem hoje uma capacidade de produção próxima a 5 milhões, no todo, três períodos, etc. Ou seja, não é isso que acontece, mas a gente vai estar fomentando a nossa indústria para ter uma produção de 3 a 3 milhões e meio de veículos. Para quando? Para agora, nos próximos anos já. Isso é bom? Tá. Isso é bom, isso é o que todo mundo quer chegar de forma sustentável, né? Sem dúvida. Mas com a possibilidade de exportação. Sim. Se não tiver exportação, vai ser para atender o mercado local e a gente vai seguir os números que eu comentei aqui, 2.700 para o ano que vem. Certo. Que é bem positivo, né? Sim. E isso vocês acham também que é baseado em taxa de juros mais favorável para as pessoas poderem voltar a financiar um carro a uma parcela decente? A gente vai ver a repercussão agora do aumento da taxa Selic daqui 2-3 meses. Isso é a média do que acontece dentro do mercado brasileiro. Qualquer movimentação que você tem na taxa de juros. Para você vender veículo, são uma série de outros fatores, mas substancialmente são 3 pontos. O preço do veículo,
é a taxa de juros e a liberação de crédito pelas instituições financeiras, que historicamente ocorre no maior volume dentro do segundo semestre. A gente está no segundo semestre, então a gente vai ver um processo maior nesse, e por isso que a gente vai atingir esse a gente tem mês a mês recordes em relação ao mesmo mês do ano anterior, o que é ótimo, né? Então a gente vai ver realmente um advento aí da nossa indústria com relação aos números, e que isso se permaneça uma evolução ano a ano. Mas, novamente, a gente tem que se preocupar, sim, em não só fomentar o mercado interno, que, na minha opinião, é a primeira grandeza, mas ter estrutura para conseguir exportar os veículos produzidos no Brasil para os outros mercados aqui da América Latina. Tá certo. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Olha, eu acho que foi muito boa a conversa. Nossa, eu acho que a gente vai ter que fazer em outras ocasiões aí, mais e mais rodadas de conversa, né? Então, eu queria agradecer aqui a presença Francisco Trípode e Calume, Milad Calume, consultores, setor automotivo. Vocês viram que eles sabem tudo sobre carros. Obrigado. E agradeço a presença de vocês. Muito obrigado, nesse episódio aqui do nosso podcast da Via Digital. Parabéns pela iniciativa. A gente precisa, sim, de conteúdo, de qualidade. Você falou sobre a experiência de ouvir um podcast e você me descreveu. Eu preciso, sim, de podcast que seja legal, que agregue valor para o meu dia a dia, que eu consiga fazer dirigindo. Eu faço na academia, eu ouço na academia. E eu acho que, enfim, você faz isso muito bem, você guia as pessoas muito bem. Então, obrigada. Eu vou assistir os próximos podcasts, com certeza. Milad, obrigada também. Eu que agradeço, uma honra estar aqui nesse segundo programa. O melhor de tudo é que eles são os minhas fontes de informação, então eu sei que a gente está sempre em contato, né? Sim. E sempre... Cada dia mais acrescentando, aprendendo mais. Porque eu aprendo muito com vocês. É com vocês que são minhas fontes de informação. É recíproco. É uma troca. Sempre. Muito bacana. Um prazer, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito bacana. Então, obrigado pela sua audiência. Continue prestigiando a Via Digital e até o próximo podcast. Tudo bem, Lucas?